Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. 18h02. Alô pra você, ligado aqui na CBN Campinas, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de Série B, é dia de Guarani em campo. O Bugre joga contra o Bahia, jogo importante da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a penúltima rodada deste primeiro turno. Depois o Guarani ainda se despede contra a Chape e vira a chave pensando em todo o segundo turno. E essa briga do Bugre para deixar a zona de rebaixamento e se distanciar dessa situação mais do que incômoda. Depois de vencer o líder, o Guarani tem a grande chance de deixar a zona de rebaixamento, mas tem novamente um grande adversário pela frente. Ingredientes de uma grande partida e, é claro, uma grande transmissão aqui na CBN. Guarani, Bahia. E o meu contato é direto com o Estádio Brinco de Ouro, onde está o repórter Léo Tonin, quem traz as primeiras informações do Bugre diretamente do gramado. O Bugrino na expectativa hoje de mais uma vitória, até pela motivação dessa vitória contra o Cruzeiro na última rodada, não é isso? Boa noite, um abraço pra você, Léo Tonin. Guarani. Tudo bem, Julião? Um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN, é isso mesmo, expectativa bacana, um clima gostoso, gramado lindão, a expectativa aí, na hora que a bola rolar, de um grande espetáculo e com certeza aí uma vitória pelos lados do Guarani, que vem crescendo na competição ainda no Z4, né, do Campeonato Brasileiro, mas tem aí 2 jogos sem derrota, desde quando o Mozart já subiu, foi um empate e uma vitória, e como você mesmo disse, venceu nada mais, nada menos do que o líder da competição, que foi o Cruzeiro. Quem sabe a virada de chave, igual diria ali o Derlan, né? Realmente quase recebeu uma bolada aqui, viu, Julião? Mas a equipe do Guarani vem aí mantendo a mesma base. Algumas novidades, né? O Matheus Lud, que joga pelo canto direito, porque tem aí um retorno do Matheus Pereira, que possivelmente fará seu último jogo com a camisa do Guarani, vai se transferir pro futebol lá de Portugal. Ele joga no canto esquerdo, por isso o Lucas Ramon fica à disposição no banco de reservas. O técnico mantém os 3 volantes e no ataque uma outra novidade, hein? Lucão do Break. Tem também o retorno de Bruno José, lembrando que os 2 jogadores da equipe do Cruzeiro, né, que venham emprestados por causa de contratos, não encararam o líder, por isso ficam aí à disposição. Um ataque diferente, Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. Muito cuidado aí, Léo Tonin, pelo amor de Deus, que a gente Quase precisa de recebeu você. uma bolada. Não, esse negócio aí de ficar atrás do gol, tem prós e contras, né, Léo? Exatamente, olha que eu fiquei um pouco mais pra trás pra evitar, a bola veio na direção, foi no reflexo. Cuidado aí, meu caro, mas aproveite que você está no gramado. Imagino que o Bahia tá por aí também aquecendo, se preparando pro jogo, né, Léo Tonin? Exatamente. A equipe baiana também já fazendo aquecimento, chutando pro outro lado. Pelo menos tô seguro nesse sentido, viu, Julião? Mas o Bahia que vem aí de uma eliminação pela Copa do Brasil, diante da equipe do Atlético Paranaense, mas vem tendo um futebol interessante, vem conseguindo mostrar dentro de campo uma certa evolução. 3ª colocação na Série B, vem de um empate. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, diante do Vila Nova, fora de casa, tem 3 jogos sem derrotas, mas também aí é uma preocupação do elenco, né, e da comissão técnica da equipe do Bahia. O técnico da equipe, o Ederson Moreira, também vem com algumas mudanças, mantém aí o Gabriel Xavier na dupla de zaga, faz junto com o Inácio. No canto esquerdo tem o retorno de Luiz Henrique, joga naquela posição, Didi no meio de campo e quem sabe, pelos lados do Bahia, aposta é no Davó, né, jogador muito conhecido aqui na região de Campinas, jogou na equipe do Guarani, aposta do time visitante para hoje. São estes os ingredientes. Guarani e Bahia, tem jogaço aqui na CBN, a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a grande chance de deixar a zona de rebaixamento. Para analisar tudo que acontece no Brinco, ele está também na nossa transmissão. Um abraço, boa noite para você, Gabriel Castro. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, amigos da CBN Campinas. Grande jogo, né? Um Guarani com confiança, com moral, após a vitória diante do líder Cruzeiro aqui no Estádio Brinco de Ouro. Teve toda a semana para trabalhar. E o técnico Mozart tem problema porque ele não tem o Giovanni Augusto, que é o artilheiro da temporada.
com 6 gols. É o jogador que teve mais assistência neste ano, com 4. Então você não tem o seu camisa 10. Por isso que ele muda o esquema, já que ele não tem substituto para jogar ali como meio atacante. Retorna com o Lucão do Break, que não marca 7 jogos, mas que tem a sua importância. É um jogador voluntarioso, é um jogador que briga muito. Então a gente deve acompanhar um Guarani com uma formação diferente, com o Bruno José e o Maxwell cada um de um lado, e retorna então o Lucão nessa função de centroavante. Tô curioso para saber como é que o Guarani joga sem o Giovanni Augusto, principalmente no setor de criação, sem esse meia. Acredito que com o Silas e com o Leandro Vilela, o Eduardo Persson vai ter um papel importante neste meio-campo para fazer a transição, Júlio. Ô, Léo Toninho, aqui eu transmito para você um abraço do Rafael Pilco. Diz o seguinte, ó, para você ficar tranquilo, por conta da altura, e o Léo Toninho, eu não diria que é um pivô de basquete, mas ele pode ser um armador, de repente um ala, né, dependendo da formação. Então a placa ali de publicidade protege o Léo Toninho, para você ficar sossegado que a bola não vai bater, não. Aí eu falei pro Pio, mas talvez a preocupação seja o penteado, né, Otto Grimaldi? Cada vez mais sofisticado. O Renato Ferraz aí tá cada vez caprichando mais em você, viu, Toninho? Sensacional. Hoje eu tô de bonezinho, mas o detalhe, né, você falou da placa ali de publicidade, eu tava muito longe da placa justamente pra evitar, e a galera tá fazendo um aquecimento, a bola foi lá, sabe quando você até perde a noção da notícia, da informação que você precisa dar? E só um adendo, com relação à parte do aquecimento, eu tô vendo o Guarani muito vibrante, com cada cruzamento, com cada chute, algo que há tempo eu não vi o Guarani com essa vibração no aquecimento. Uma vitória contra o líder, a atmosfera muda. E é exatamente com esse espírito que o Guarani hoje enfrenta o Bahia. E ele está protegido, na cabine, 100% recuperado, pronto para rasgar emoções aqui no microfone da CBN para Guarani e Bahia. Muito boa noite, um grande abraço para você, Carlos Cabela. Olá, boa noite pra você, Júlio Nascimento. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas dessa noite de sabadaço. Hoje é dia 16 de julho e pode entrar pra história com o Guarani vencendo mais 3 pontinhos e tentando sair de vez dessa zona de rebaixamento. Eu tô 100%, cara, 100% digital. Aqui prontinho pra narrar muita emoção. Daqui a pouquinho a bola rola pra Guarani e Bahia aqui no Brinco de Ouro, meu caro Júlio Nascimento. Muito bem, esse é o timaço da CBN aqui com os trabalhos técnicos do nosso grande Naldo Araújo, também Elton Grimaldi. É o timaço da CBN para transmitir tudo desse jogaço de bola. Guarani e Bahia, bola rola às 18h30 e é claro, futebol é aqui na CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Bahia. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também
também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Bota fora Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar. Compre agora com até 80% de desconto. Confira. Kit esmerilhadeira angular e furadeira, acompanha a maleta, R$ 490,90. Serra mármore 1400 watts, 299. Manta asfáltica alumínio Vedacity, 299,90. Argamassa polimérica quartzolite, 18 quilos, 169,90. Vem pro Bota Fora Sodimac, na loja, no site ou no app. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Futebol, vamos ver. Guarani, Bahia. Apresentação, Júlio Nascimento. São 6h13, horário oficial do Brasil aqui na CBN Campinas. É o pré-jogo, enquanto a bola não rola para Guarani e Bahia. Jogo importante pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou voltar com o Léo Tonin, tem informações importantes sobre o mercado da bola envolvendo o Guarani. Hoje é possivelmente um dia de despedidas, mas rapidamente passando por essa 18ª rodada, porque é uma rodada com alguns resultados interessantes e importantes para o futebol de Campinas. Operário e Sport empataram sem gols, 0-0 na quinta-feira. Ontem você ouviu com Roger Williams o empate do Criciúma contra a Ponte Preta, 1-1 no Herberto Rios. Também ontem o CSA venceu o Vila Nova por 2-1, aqui briga direta contra a zona de rebaixamento. Ituano e Londrina empataram 0-0 hoje pela manhã, às 4 horas. Jogo encerrado agora há pouco, o CRB empatou com o Brusque 1-1. E o Grêmio vai enfiando 3-0 no Tombense, na Arena do Grêmio. O Grêmio tá embalando, hein? Mais uma vitória do tricolor gaúcho, tá embalando no campeonato. E o Vasco perdeu pro Sampaio Corrêa 3-0. Sampaio Corrêa encosta no Vasco da Gama, que ainda é o segundo colocado, mas dá ao Cruzeiro, que joga amanhã contra o Novo Horizontino, a chance de novamente se distanciar na ponta da tabela. Amanhã também tem Náutico e Chapecoense às 4 horas, além, é claro, do jogo de daqui a pouco aqui com Carlos Cabela, Guarani e Bahia. Como está a situação do Bugre? 19º colocado com 17 pontos. Se o Guarani vencer, vai a 20 e dorme na 14ª posição. Aí vai esperar a Chape, vai esperar o Náutico, mas o Guarani vencendo, de qualquer forma, termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Por isso que é muito importante hoje somar 3 pontos em casa, mesmo que o adversário seja o Bahia. E o Bahia, se vencer, recupera do Grêmio a 3ª colocação, ainda não assume o 2º lugar, que é do Vasco, porque a diferença é de 4 pontos neste momento. Então a Série B, nessa virada de turno, cada vez mais acirrada, cada vez mais importante pontuar, e o Guarani não pode deixar escapar. Importante. E o empate, Júlio Nascimento? Bahia é um adversário difícil, mesmo jogando em casa. O empate, de repente, pode ser uma boa para o Guarani, para sair da zona de rebaixamento, não. Porque o primeiro time fora da zona é o CSA com 19. O Guarani iria a 18. Então ficaria com a mesma pontuação da Chape e do Náutico, que jogam amanhã. Então não seria tão interessante assim o empate. Para deixar a zona de rebaixamento, precisa da vitória hoje contra o Tricolor de Aço. Léo Tonin, só repassando então a informação, Matheus Pereira com grandes chances de hoje se despedir da equipe do Guarani, né? Guarani! Porque o Vizela de Portugal vem forte. A informação é que o Matheus Pereira, de fato, não será mais atleta do Guarani, que terá direito aí a 10%, né, da negociação dos valores totais. O Matheus Pereira pertence ao time do Cruzeiro. Pois não? E nós falávamos durante a semana no programa, né? A respeito de que tinha dado uma baixada na poeira e tal. Sim. E aí agora volta com força esse assunto do Matheus Pereira ir embora. E com isso o Guarani vai ficar sem lateral esquerdo, hein? Pois é, porque o Eliel tá machucado, né? E aí, Gabi Castro? Exato. É mais um desafio pro Mozart trabalhar, e também pro Rodrigo Pastana, né? Que tá chegando agora, mas vai precisar buscar no mercado pelo menos 2 laterais, né, Gabi? E é uma perda significativa, né, Júlio? Porque a gente lembra depois da troca com o Bidu, que era um jogador estável aqui pro Guarani, veio o Matheus Pereira sobre desconfiança.
e deu conta do recado, marcou gols, tem boa chegada ao ataque, melhorou defensivamente, é um jogador que se encaixou nesse esquema do Guarani. E você tinha o Eliel como um reserva, aí tem a lesão do Eliel, aí tem a transferência do Matheus Pereira, é uma posição carente, não é fácil você achar um lateral de qualidade que consiga chegar ao ataque, que saiba defender bem, então o Pastana vai ter que olhar muito bem o mercado, fazer pelo menos 2 contratações. Ou eu estava conversando aqui com o Cabelo, mas daí é improvisação, aí nunca é o ideal. Mas o Guarani hoje, se for analisar, tem 3 laterais direito, né? Você tem o Diogo Matheus, você tem o Ludic e você tem o Lucas Ramon. O Lucas Ramon já fez a lateral esquerda e foi bem. Então talvez contrate um lateral esquerdo e passe como um reserva ali o Lucas Ramon se precisar entrar. Se achar 2 laterais no mercado esquerdo, ótimo. Você resolveu o problema. Se você não achar, acho que vai ter que ter uma solução caseira aqui dentro do clube mesmo, por conta de 3 laterais direito, e o reserva passa a ser um da direita, porque deu conta de recado na partida que ele foi titular, viu, Júlio? Pois é, né, Gabi? A tendência, né, se a despedida de fato for hoje, é que o Guarani encerre o primeiro turno contra a Chape na quarta-feira com o Lucas Ramon na lateral, né? O Diogo Matheus está voltando de lesão, está em transição, mas de repente pode ser a formação defensiva do jogo contra o Cruzeiro, né? O Lucas Ramon foi o lateral esquerdo e o Ludic foi o lateral direito. A tendência é essa para quarta-feira, porque tá pertinho, né? É logo ali. Acredito que sim, porque contra o líder da competição não era uma partida fácil, dentro da zona de rebaixamento, o Mozart tentando essa primeira vitória e foi muito bem mesmo jogando improvisado. Então o Lucas Ramon deu mostras já que consegue. Não é o ideal, é improvisação. A perna esquerda não é o forte dele, então por isso que vai ter que ir ao mercado. Mas um reserva, se não conseguir contratar 2, já é difícil não conseguir contratar 2. Contra a Chapecoense, a gente deve ver então o Lucas Ramon como titular, caso essa negociação ela se concretize. Se o Léo Tonin estiver pronto aí para dar as escalações, me dê apenas um sim, porque daqui a pouco tem bola rolando, daqui a pouco o bicho pega, o Guarani precisa desses 3 pontos importantes contra a equipe do Bahia, né? É um jogo fundamental, pensando até na maior tranquilidade do Guarani para trabalhar agora com o Mozart, né? De 6 pontos, o Mozart conquistou 4, então é um início muito positivo. E se vencer hoje, de 9, conquistou 7. Olha como muda. A perspectiva já é diferente, né? Nesse recorte aí da nova comissão técnica, mas a gente sabe que a Série B, ela é muito traiçoeira. Então, precisa mesmo, de fato, de pontuar, de jogar bem, e o Guarani tá buscando isso. Ô Gabi, só falando sobre a ausência também do Giovanni Augusto, né? Ele vinha executando uma função de falso 9, hoje vem o Lucão, que na verdade é centroavante, né? Então muda um pouco da característica desse Guarani, né, Gabi? Muda a característica e, Júlio, eu tava estudando para essa partida, né? Olha como o ataque do Guarani, os atacantes, né, não tem funcionado. Nas últimas partidas contra o Cruzeiro, quem marcou o gol foi o Matheus Ludic, lateral direito. Aí voltando um pouquinho, contra o CRB, quem marcou? Leandro Vilela. Contra o Londrina, foi o Silas. Contra o Novo Horizontino, Matheus Pereira e Rodrigo Andrade. Então, há 6 jogos, os atacantes do Guarani não funcionam. Então, existe uma pressão, sim. Hoje não tem o Giovanni Augusto, que é esse armador, que tem uma boa poder de chegada, que deu assistência para o gol do Matheus Ludic. Então, tô curioso para ver essa movimentação do meio-campo do Guarani, tentar não explorar muito o chutão. O lançamento ele é interessante para pegar ali nas costas do zagueiro do Bahia, pode ser, porque a gente sabe que tem velocidade o Maxwell, a gente sabe que o Bruno José também tem velocidade, e aí o Lucão do Break ali perto do gol é interessante. Mas a criatividade, ela precisa acontecer. Se for com o Eduardo Persson, se for com o Silas, ou mesmo com o Leandro Vilela, que eu acho pouco provável, ela precisa acontecer. Então, o setor de meio campo sem Giovanni Augusto, hoje vai ter que se desdobrar, nem que volte um pouquinho os 2 pontas, né? O Maxwell e o Bruno José, para poder ajudar nesse meio campo. E quem sabe deixar o Lucão do Break ali perto da área, um cruzamento ou um chute, que a gente sabe que ele tem essa característica para o Guarani poder pontuar com os 3 pontos e também com esse ataque voltar a funcionar, Júlio. Ô Léo, pode me falar quem foi o jogador que te acertou aí? Pode falar. Eu vou falar com o árbitro lá, já vai pra súmula já. E você sabe, Julião, que eu nem vi, eu só vi a bola vindo, eu fui num reflexo, cara. Foi um negócio doido, hein? Eu vou analisar as imagens do VAR, o Naldo já tá separando aqui tudinho. E daqui a pouco eu passo pro árbitro todo o relato, porque não pode ficar assim, né?
O Léo é muito caro, passe caro, é repórter tá valorizado, CBN tá em alta, então não pode ficar assim. Mas, Léo Toninho, vamos então escalar os times, Guarani e Bahia. Bora, tudo pronto, Julião. Então, na sequência, tem Bugre escalado, tem Bahia escalado. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Mozart Santos, joga com Maurício Kozlinski, camisa número 30, Matheus Ludic 2, João Vitor 28, Derlan 34, Matheus Pereira 16, Leandro Vilela, capitão do time com a 31, Silas 96, 8 Eduardo Persson, 17 Bruno José, 71 Maxwell, 9 Lucão do Break, confirmando a equipe titular do Bugrão, Maurício Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. À disposição no banco de reservas, Mozart conta com Arthur, Lucas Ramon, Hernando, Ronaldo Alves, Índio, Rodrigo Andrade, Madson, Vitinho, Marcinho, Lucas Venuto, Iago e Nicolas Careca. Somos da turma tricolor. Bahia. Somos a voz do campeão. Alô, torcedor do Bahia, time escalado e confirmado pelo técnico Ederson Moreira, joga com Danilo Fernandes, capitão do time, camisa número 1, 13 André, 4 Inácio, 44 Gabriel Xavier, meia dúzia Luiz Henrique, 56 Didi, 45 Patrick, 19 Muni, 10 Daniel, 11 Raí e 88 Davó, confirmando a equipe titular do Bahia, Danilo Fernandes, André, Inácio, Gabriel Xavier, Luiz Henrique, Didi, Patrick, Muni, Daniel, Raí e Davó. À disposição no banco de reservas, o técnico Ederson conta com César, Douglas, Zé Vitor, Djalma, Miqueias, Marco Antônio, Jacaré, Rildo e Rodadiega. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo, auxiliar 1 Rodrigo Figueiredo, auxiliar 2 Thiago Rosa de Oliveira e no VAR Carlos Eduardo Nunes. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 998005939. Não perca tempo. 19 998005939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Gabriel Castro, hoje o Guarani tem mais uma missão difícil. Tem o Bahia pela frente, Gabi. Mais uma, né, Júlio? É uma tabela complicada, já passou pelo líder Cruzeiro, tem hoje o Bahia, então são dois adversários do G4. Contra o líder, o Guarani foi muito bem, marcou o gol cedo, o que facilitou a missão. Se conseguir fazer aquele abafa já no início e também sair com 1-0, ótimo. Se não conseguir, a torcida vai ter que ter aquela paciência, porque é um elenco que está sendo trabalhado, é um Mozart que não se prende a esquema, então isso eu acho positivo. Ele poderia colocar 3 homens de velocidade na frente, ele poderia ter colocado o Bruno José, o Maxwell e o Iago, por exemplo, mas não foi o que ele fez. Se ele não jogou com um centroavante diante do Cruzeiro, hoje ele colocou o Lucão do Break. E ele entendeu que ele não tem o Giovanni Augusto, ele não tem esse meia atacante que arma, que vem então aqui pro meio campo e que chega centralizado. Hoje não tem Giovanni Augusto, então ele decidiu colocar um centroavante, um Lucão do Break, até para pegar essa saída também do Bahia, para não ter facilidade ali na saída de jogo. Então é importante ter um atacante como ele, que não marca 7 jogos, mas que a gente sabe da qualidade do Lucão do Break, é um dos artilheiros da equipe na temporada, então isso é importante. Agora, precisa abastecer o Lucão do Break, essa bola precisa chegar com qualidade até o atacante, então você precisa ter um Maxwell, um Bruno José participativo, indo para um ataque. Caso o Bahia jogue com 3 zagueiros, com o Didi recuado ao lado do Inácio e do Gabriel Xavier, as pontas serão importantes até para recuar o André, para recuar o Luiz Henrique,
que está retornando hoje. Então é aquele jogo de xadrez e é importante o Guarani hoje conquistar os 3 pontos, porque aí sim, saindo da zona de rebaixamento, a gente pode dizer, o Guarani está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série B, deixou a zona de rebaixamento, o técnico Moses continua com a sua invencibilidade e a gente começa a projetar passo a passo um outro campeonato para o Guarani. Hoje é o vice-lanterna, então ainda precisa tomar cuidado e a vitória hoje é de suma importância para essa retomada de confiança, ainda mais sem o seu camisa 10, sem o Giovanni Augusto, que tem uma lesão, deve ficar fora aí por algumas semanas. Então, sem o 10, mostra a qualidade e a força do elenco, Júlio. Muito bem, Gabi Castro com um comentário de Guarani, Bahia. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Ideale Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, são 6h27. Vamos agora em definitivo com Brinco de Ouro, porque na sequência tem muito mais emoção aqui na CBN, tem Guarani, Bahia. Guarani, Bahia. Muito bem, amigos do futebol da CBN Campinas. No gramado, Guarani e Bahia vão batendo bola ali, os detalhes finais pro início da partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa nessa noite de sabadão. Muito agradável, viu? Muito agradável. Uma noite com cara de... Eu vou falar pra você, viu? Sabe aquele início de verão ou fim de verão? Que aquela noite agradável, gostosa, que não tá frio, mas também não tá aquele calorão. É assim que nós estamos aqui no Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Bahia. Daqui a pouquinho a bola rola para você que acompanha no futebol da CBN Campinas. Você que está no YouTube da CBN Campinas, uma ótima noite para você. Muito obrigado pela companhia. Para você que está no YouTube do Esporte CBN Campinas, também para você uma ótima noite. Muito obrigado. Você que está no YouTube da CBN Campinas, quiser migrar lá para o Esporte da CBN Campinas, a transmissão é a mesma, mas você aproveita, vai até lá e curte a nossa página, curte lá o canal no YouTube Esporte CBN Campinas e você vai estar com a gente em todas as transmissões esportivas e também durante a semana no programa da tarde, às 4h também no Esporte CBN Campinas no YouTube. Para você que está no aplicativo, no portal CBN Campinas e também, claro, em 99,1 FM, o sonsaço da CBN Campinas para você que acompanha. Aliás, você está aqui no Brinco de Ouro acompanhando. Se tiver de frente com as cabines aqui, tiver, por exemplo, ali nas sociais, pode dar uma piscadinha ali na lanterna do celular pra gente saber que você está ouvindo e ligado aqui na CBN Campinas. Muito obrigado pela companhia nessa noite de sabadaço. Saída de bola com a equipe do Bahia. Saída de bola com a equipe. Olha lá, a galera lá tá dando sinal. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado pela companhia nessa noite de sabadão. Ali o da volta da pontapé inicial. São 18h29. O meu Cebolão, estamos por conta do árbitro. Nesse momento sendo respeitado, um minuto de silêncio. O Bruno Arleu Araújo, carioca, que comanda a partida de hoje aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro! Guarani e Bahia. Futebol, vamos CBN. E aquela manifestação dos jogadores com a mão na boca é porque eles não foram ouvidos no novo processo, na nova lei do futebol. Aliás, até as rádios podem ser prejudicadas, viu? Para você que está nos acompanhando aí, tem um parágrafo dessa nova lei que diz que as rádios também terão que pagar direitos de transmissão para acompanhar os jogos no Campeonato Brasileiro e em todos os campeonatos aqui no Brasil. Tudo isso vem pela frente, só que ninguém foi ouvido. É tudo feito a ferro e fogo. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vem Guarani pro câmbio de ataque. O Lucão dá uma trombada ali com o Gabriel Xavier. Chega a zaga do Bahia, despacha lá pro câmbio de ataque. Dá fora, recebe no peito, bota no gramado. Já faz a abertura lá pela direita, trabalhando por ali com o Raí. Raí! O Léo Toninho tá do outro lado, viu, Raí? Ele não sei, só que foi muito alto, né, Léo? Olha, pelo frisson da torcida já deu pra ver como foi o lance, né? Recebeu na direita, ele fechou os olhos e bateu. O que me veio na cabeça foi isso, fechou os olhos e bateu de qualquer forma pra sorte do Guarani. A bola caiu lá na piscina, viu, Cabela?
Toca a bola, a equipe do Guarani já despacha pro câmera ataque no meio do caminho. Quem sobe de cabeça para fazer o corte ali no meio é o Didi, o zagueirão. Já bota o Bahia com o Raí, mais uma vez lá pela direita, protege, tem marcação do Matheus Pereira para cima dele. A bola vem pro câmera ataque lá na defesa. O André vai ficando com ela lá pela direita, já faz o domínio, toca a bola pela grande área com o Danilo Fernandes. Eu falava da lei, é um projeto de lei para modificar a Lei Pelé, gente, tá? É um projeto para modificar a Lei Pelé que mexe também com os direitos dos jogadores. E eles não foram ouvidos para essa mudança. Aí tem o protesto, começa o jogo, todo mundo com a mão na boca dentro do gramado, para que eles também estão protestando, para que possam ser ouvidos. Por enquanto, ninguém se manifestou para ouvir os jogadores, né? A bola recuada lá com o Danilo Fernandes. Lucão vai para cima dele, escorregou. Lucão do break. A bola volta com o André lá pelo lado direito. Quem chega do lance é o Inácio. Já faz o domínio, despacha a bola, atenção, campo de ataque. A bola vai para fora, arremessa manual, quem favorece a equipe do Bugre. O Bugre aperta a saída de bola da equipe do Bahia. O Guarani vem para cima nesse comecinho de jogo. 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Tá lá o Matheus Pereira para fazer a cobrança com as mãos. Ele faz o arremesso, joga no campo de ataque. Vem Lucão de cabeça, ajeita ali pelo meio. Atravessa a bola, vem pelo ciclo central do gramado. Já se apresenta por ali mais uma vez o Derlan. Não tapa nela, é o João Vitor. Com o Ludic pela direita, bota a bola pelo meio. Era pro Persson, não chega na bola. Bola passa por todo mundo, vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Bahia, Léo Tonin. Foi até um passe inteligente, né? Mas muito forte. Ali o camisa número 8, o Persson, ainda colocou o pé ali na bola, tentou dar aquele break ali na pelota, mas cobriu ali muito bem. O camisa 44, o Gabriel Xavier, um detalhe, 21 anos, fez a sua estreia na Copa do Brasil. Derrota 2-1, mas aí uma jovem promessa pelos lados do Bahia, fez a proteção, linha de fundo, tiro de meta já batido. Inácio despacha a bola para o campo de ataque no meio do caminho, antecipa bem a marcação da equipe do Bugre. Vem com o Vilela, Vilela toca na bola, sobra de bola com o Silas, Silas já faz a abertura lá pela esquerda, Matheus Pereira, recebe na perna, canhota, levanta a cabeça, rola do lado, vem jogando a equipe do Bugrão, vem pro campo de ataque, vem trabalhando, vem Maxwell com ela, dá um tapa na bola, só que jogou no contrapé do Ludic, volta para acertar as contas ali, coloca a bola no gramado, já vem mais uma vez o Guarani, todo fechado, encolhido a equipe do Bahia, Ludic recua com o João Vitor para começar de novo a equipe do Bugre. 0-0, 3 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você que está acompanhando, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 991869070, também pelo YouTube, pode mandar aquele recadão, tanto pelo YouTube da CBN Campinas, como também pelo YouTube do Esporte CBN Campinas. Vamos lá, vamos interagir, vamos mandar recado, vamos participar. Vem Bugrão pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Maxwell, ele vai pra finta, a finta mal feita, chega por baixo a marcação, vem, briga pela bola, do bate e rebate, a bola sobra mais uma vez com o Matheus Pereira. O Guarani tem a marcação forte na saída de bola da equipe do Bahia, sobra ali pelo meio com o Mugni. Tá caído o jogador do Guarani, o árbitro estava tentando uma vantagem, olhando uma vantagem, a bola chegou no jogador do Bahia, ele para e a falta que favorece a equipe do Bugre lá pela esquerda, né, Toninho? É, uma falta ali sem bola, o Maxwell ainda acabou dominando, jogou ali, mas no meio, recebeu uma pancada ali, já se levanta, conversa ali com o quarto árbitro, fica mais no canto esquerdo, a falta já foi batida, empate no primeiro tempo, viu, Cabela? Ô Gabi, e esse Bahia encolhido, tem que tomar cuidado para não dar o bote, que a saída de bola do Bahia é rápida. Vamos lá então, com 4 minutos. Semelhanças e diferenças contra o duelo contra o Cruzeiro. O Bahia também joga com 3 zagueiros, só que diferentemente contra o Cruzeiro, os 2 laterais não jogam como ala. Eles fecham uma linha de 5. Então o Bahia tem uma linha de 5 muito bem feita pelo seu sistema defensivo, uma linha de 4 e apenas o Davó na frente. O Cruzeiro deixa jogar, o Bahia não. Hoje está parecendo mais difícil. Mas Guarani vem pra cima, mais uma vez tem um arremesso pela direita com o Ludic. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta por ali, tem o Bruno José, ele que recebeu, devolveu no Ludic, já não tapa na bola, vem pela meia, Vilela recebeu na perna direita, pintou o lançamento para a grande área, subiu lá dentro, Didi de cabeça para fazer o corte, ela sobra pela intermediária com o Patrick, despachou a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito, eu disse, a saída rápida da avó, fez a finta, bola para fora! Eu acabei de falar dessa saída rápida do Bahia. Bola enfiada pro Davó na cara do Kozlinski. Cobriu bem o Kozlinski ali. O Davó tentou a finta, mas esticou demais a bola. Bola pra fora, só tiro de meta, Léo. E que jogada rápida, que contra-ataque ali o 53. O Didi viu a movimentação do Patrick, que já olhou pra frente e viu o Davó. A característica dele é a velocidade, é aquela batida na saída ali do goleirão. Mas o Maurício Kozlinski, atento, fechou ali os espaços. Pra sorte do Guarani, a bola foi pela linha de fundo. O tiro de meta já batido. Ô, boca, hein, Gabi? Falei da saída rápida, você viu isso? E tava esperando aquela bola, né? Que é o que você falou, o contra-ataque, essa transição precisa tomar muito cuidado. O Patrick viu muito bem a passagem do Davó, ele é rápido. É a vez do Guarani, está jogando com o Persson, demorou demais para fazer o passe, passou com o Bruno José pela direita, faz a finta, escapa da marcação, vem por baixo para fazer a roubada de bola, o Luiz Henrique briga pela bola, comete a falta do Mugni para cima, do Persson é falta que favorece a equipe do Guarani, já cobrado, tem pressa a equipe do Bugrão, Vilela com ela pela meia direita, já levanta a cabeça, despacha lá pelo outro lado esquerdo, lá pro Matheus Pereira, era o Maxwell. Deu uma espada
empanada na bola lá, Léo. Bateu ali naquele ossinho ali do tornozelo, não conseguiu fazer o domínio, né? A torcida do Guarani não gostou nada e a gente tem aqui torcida do Bahia, né? Que já festejou com o lance errado ali do jogador bugrino, o lateral já foi batido. 6 minutos e meio, 0-0 placar do jogo. Bota a bola o Bahia mais uma vez, vem pro campo de ataque, fica ali pela meia. O Raí brigou pela bola, brigou o Persson, levou a melhor. O Raí vem com ela, o Persson caiu, já se levantou, mas o Raí vem com ela pela meia. Preparou a batida de fora da área, tentou o tapa nela, fez a jogada, batida pro gol, longe do gol. Na conclusão ali do Daniel, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Léo Toninho. E o Silas também foi ali ajudar, né? Uma jogada rápida, mais uma vez, o Bahia tem essa triangulação, saiu da esquerda pra dentro ali da grande área pro Davó, chegou tanto a zaga do Guarani quanto também o volante Silas, acabou batendo de qualquer jeito, não bateu ninguém em linha de fundo, Maurício Kozlinski se prepara pra cobrança do tiro de meta, Cabela. Mas teve o Persson ali no meio, me parece que também o Derlan que bateram cabeça ali quando o Bahia chegou, ficaram olhando a bola subindo, descendo, ninguém chega na bola, tem que fazer um corte aí, Bugra, não pode dar bobeira não. Bola sobra lá no campo defensivo com o Inácio, o Bahia despacha pro câmara, agora ele faz o corte, ela sobra com o Bruno José no círculo central do gramado, ele já bota a velocidade, tem 3 jogadores em cima dele, bateram a carteira dele na sobra de bola pela lado esquerdo, sai jogando com o Gabriel Xavier, já domina, a bola recua, começa tudo de novo, lá atrás a equipe do Bahia, o Inácio com ela, faz o domínio, levanta a cabeça, toca a bola ali pelo meio, o Patrick já despacha lá pela ponta direita, tenta botar a velocidade, tem marcação em cima dele, chegava ali o Maxwell, último toque do Baiano, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani mais uma vez. O jogo tá corrido, o Gabi Castro começou em altíssima velocidade a partida entre Guarani e Bahia, tanto de um lado como do outro, hein? E o Bahia é melhor, o Bahia é mais objetivo que a equipe do Guarani, já teve 3 finalizações, uma oportunidade com o Davó que ganhou na velocidade do Derlan, então é um começo de jogo pro Guarani entender essa proposta, o que o Bahia, como ele congestiona defensivamente com os 5 zagueiros, no meio campo ali, Raí, Daniel, objetivos são rápidos, o Guarani precisa entrar num jogo rápido. Vem Guarani ali pelo meio, olha o Lucão, vem no círculo central do gramado, faz o domínio, escapa na marcação, rola com Vilela que já dá um tapa na bola pro Matheus Pereira aberto lá pelo lado esquerdo, Matheus Pereira devolve no Vilela, pela meia direita, pela meia esquerda, campo defensivo, já gira o corpo, encontra aberto o livro de marcação, Bruno José pelo lado direito, já carrega o 17 da equipe do Guarani, rola a bola pela meia, vem Vilela, todo encolhido mais uma vez o Bahia, o Guarani vai buscando espaço, vai tocando a bola, porta na frente, Ludic, corre para evitar a saída, consegue ficar com ela, vem por baixo, Luiz Henrique. Um tapa na bola, bota pra fora, Emanuel, que favorece a equipe do Guarani. Ali pela direita vai se ajeitando o Ludic. Levanta o torcedor que começa a cantar, empurrando o Bugrão pra cima do Bahia, aqui no Brinco de Ouro. É pela direita, a cobrança com as mãos do Ludic. Fez o arremesso, joga no bico da pequena área. Lucão sobe, comete falta. Ele subiu. Vou falar pra você, ele fez uma carga em cima do Gabriel Xavier ali, que eu vou falar até eu senti daqui, viu, Léo? Tremeu tudo aqui, viu? Atrás do gol também ali o 44, né? O Gabriel Xavier realmente recebeu essa carga, né? O Lucão do Break tentou, se esforçou, talvez um desvio, começar ali uma jogada trabalhada, mas de qualquer forma, a falta sim aconteceu, foi anotada e já foi batida. Um pouquinho antes de começar a partida, aqui na cabine do Brinco de Ouro, nós recebemos a visita do Fernando Mendonça. Ele é deficiente visual e é fã da CBN, mora nos Estados Unidos, lá em Dallas. E ele está visitando, fazendo um passeio aqui no Brasil. Bugrino veio acompanhar o jogo, tá no meio da fúria nesse momento, falou que é lá no meio da galera para acompanhar o jogo, mas antes do jogo veio aqui participar com a gente, conhecer o Cabela, conhecer aqui o Gabi Castro, falou que é fãzaço, acompanha o programa diariamente. Olha, o Bahia vem pro campo de ataque, lançamento feito lá direita, batida para fora. Só para completar aqui, foi escanteio lá pro Bahia, e a EPTV acompanhando ele, fazendo uma matéria a respeito do garoto que veio lá de Dallas, Bugrino, roxo, para acompanhar o Guarani nessa noite aqui no Brinco. Bacana, né, Gabi? Gostoso, né? Sensacional, né? São essas histórias que valem a pena. Então, um abraço ao Fernando Mendonça, escutando aí a CBN Campinas. Obrigado, Fernando, pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pela companhia. É falta que falta no escanteio que favorece a equipe do Bahia. Primeiro do jogo é lá pela direita, já passamos de 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Vem bola para a grande área, autoriza o árbitro na bola. Daniel fez o levantamento da segunda trave de cabeça, o desvio. Kozlinski! Espalma o goleiro do Bugrão, bota para fora! Escanteio, é mais uma vez para a equipe do Bahia, se esticou todo o Kozlinski lá, Léo Toninho. E que defesaça, foi no reflexo, escanteio ali no canto direito, subiu 44, Gabriel Xavier, testou firme, grande defesa do goleirão do Guarani, mas o escanteio pro Bahia. Já cobrado, desvio de cabeça! Gol!
pequena área, subiu o suficiente só para fazer aquele desvio. A gente diz, né? De caspela na bola. Ela foi no canto direito do Kozlinski, que se esticou todo, não consegue chegar na bola. Há 11 minutos, o Bahia abre o placar aqui no Brinco de Ouro. Inácio, camisa número 4, botou pro fundo do gol. O tricolor baiano abre o placar do Brinco de Ouro da Princesa Inácio de cabeça. Pro Bahia, nada mais que do Guarani. Leotonin. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski. Como o Gabi já tinha adiantado, o Bahia chegava, criava, fez ali uma grande defesa. O goleirão do Guarani no primeiro momento. Teve escanteio de novo e no primeiro pau. Subiu com inteligência, talvez até com uma marcação um pouco mais frouxa. Ele conseguiu cabecear com estilo, colocar a bola no outro lado ali do gol do Guarani, abrir o placar fora de casa. Cabela, agora Guarani 0, Bahia 1. Segura aí, Gabi, você já vai falar, Gabi. 12 minutos deste primeiro tempo, vem bola para ataque, Guarani lá pelo lado esquerdo, vem com o Maxwell, puxa pela meia, carrega ali na diagonal, brecou, olhou, levantou a cabeça, começa de novo, Gabi Castro. Bahia 1-0, Gabi. E a gente falava, né, que o Bahia era melhor na partida nesses momentos de início de jogo, né, porque antes dos 12 minutos o Bahia já faz o primeiro gol, e nos lances capitais o Bahia é sempre objetivo, né, então fui anotando aqui, ó, Davó ganhou na velocidade do Derlan, perdeu gol feito, tabela entre Daniel e o Raí, chute pra fora, com o primeiro minuto o Raí chutou pra fora, escapada do Bahia pelo direita, saiu escanteio, mais um escanteio e aí saiu o gol. Então assim, o Guarani ele pode até ficar com a posse de bola, mas ele tem um início de jogo com dificuldade, e o Bahia sempre muito objetivo. A marcação do escanteio, Lud que não acompanhou, e aí o Inácio de cabeça abre o marcador 1-0 com justiça nesse início de jogo, e agora vai ter que ter paciência, porque a torcida já reclama, a gente já começa a escutar. É um Bahia defensivamente com 5 homens na defesa, 4 no meio campo e só o Davó ali para puxar o contra-ataque, então vai ter que ter mobilidade, é um ataque do Guarani na velocidade para furar esse bloqueio. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol, CBN Campinas. 13 minutos do meio de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo aqui na CBN Campinas, Brinco de Ouro. 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Bahia 1 pro Bahia. Inácio de cabeça marcou agorinha, 11 minutos. Júlio Nascimento. Com o resultado, o Bahia vai reassumindo a terceira colocação com 33 pontos. O Guarani é o 19º com 17. Mais cedo, o Grêmio venceu o Tombense 3-0 e o Sampaio Corrêa fez 3-1 no Vasco. Futebol do CBN. Toca a bola na equipe do Bugre, na saída com Derlan, não tapa na bola pela direita com o Ludwig, recebe, domina, coloca no gramado, tem marcação próxima, ele recua com o João Vitor. Guarani que estava com aquela ânsia toda de tocar a bola, de chegar à frente da grande área, já tirou o pé um pouquinho agora, tá mais de olho no Bahia e tocando a bola de uma maneira um pouquinho mais pensativa, né? Vamos dizer assim. Olha o Vilela, aí encontrou o Ludwig pela direita, a bola é boa, pintou o cruzamento, Persson na entrada da área, preparou, bateu na trave, voltou pelo meio, Silas, a batida, pega a zaga! Corta a zaga, vem contra-golpe do Bahia, Davó já tá na grande área lá pela direita, já fez o domínio, tocou pela meia, Daniel bateu o rasteirinho pra fora do gol! Um petardo do Persson explodiu na trave. Ela voltou pro Silas, chutou, explodiu em cima do marcador. Quase o Guarani empata o jogo, Léo. E a blitz do Guarani tentando aí o gol de empate. Ótima jogada no canto direito, inflamou o torcedor. Ali o Bruno José viu a movimentação no espaço, perfeito ali pro Ludwig. Ele foi muito inteligente, ele não se apavorou. Olhou pra grande área, bateu. Tinha ali o Persson, arriscou meio que cambaleando, conseguiu bater bem na bola. A bola explodiu na trave direita. No rebote o Silas já dentro da grande área tentou ali bater como pôde, a zaga da equipe do Bahia se jogou ali pra bola e aliviou o perigo, viu, Cabela? Quase o Guarani empata o jogo. Que 2 grandes lances do Guarani, tanto a batida do Persson, que foi no cantinho direito do Danilo Fernandes, explodiu na trave, como a chegada também no Silas. Só que o Silas chegou como volantão ali, né? Depois pensar um pouquinho mais pra concluir, não chegar batendo do jeito que bateu, né, Gabi? Dominou errado, né? Porque ele dominou a bola e escapou. Se ele domina e a bola fica no pé dele, ele já consegue finalizar, e a chance de fazer o gol de empate era muito grande, né? Então o Guarani é isso, precisa ter velocidade para furar esse bloqueio, movimentação do Persson, do Ludwig para poder furar esse bloqueio do Bahia.
Olha o Guarani no contra-ataque mais uma vez com o Perso. Ele domina ali pelo meio, tenta a devolução do lado direito. Era pro Bruno José, quem chega por baixo, rasgando o bico da bola. É o Didi, já despacha no ataque lá pro Davó. Quem chega, João Vitor por baixo, dá um tapa na bola, joga pra fora. Bola, arremessa manual, que favorece a equipe do Bahia pelo lado esquerdo. 16:20. É o primeiro tempo, tá 1-0 pro Bahia. Tem pressa nenhuma, a equipe do Bahia pro arremesso manual. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Luiz Henrique faz o domínio, recua para começar com Gabriel Xavier, já dá um tapa na bola do lado com o Inácio, autor do gol do Bahia. Perto da direita, despacha para o campo de ataque no meio do caminho. Vem Terlan na roubada de bola, antecipação, já fez o passe com o Persson. Persson toca no Lucão, Lucão toca na bola, tenta a finta de corpo, chega a zaga para fazer o corte de cabeça. Sobe Inácio, ela sobra com o Ludwig, devolve lá atrás, começa Derlan com ela, rola a bola com o Silas, círculo central do gramado. Ele vem carregando a bola, já deu um tapa lá pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira, que chega no campo de ataque, dominou na perna canhota, devolve no Silas. Ele recua mais um pouquinho com o Derlan, o Davó aperta, ele toca no João Vitor vem com o Ludwig pela direita. 17 minutos é o primeiro tempo, 1-0 Bahia. Ludwig de volta, a bola lá, e o torcedor não gosta desse toque de bola ali em volta do círculo central do campo, vai tocando de um lado pro outro. O torcedor começa a ficar impaciente, começa a ficar irritado. Vem pro ataque Guarani. Bruno José recebe a bola pelo lado direito, de perto à direita faz o cruzamento da área, sobe Inácio de cabeça para fazer o gol. A Sora com o Davó, ali pelo círculo central do gramado. Davó toca na bola do lado com o Daniel. Davó fica caído, Daniel vem com ela, dá um tapa nela. Luiz Henrique recebe lá direito, Davó tá caído. Luiz Henrique recua, o árbitro olha, o Didi, é verdade, Gabriel Xavier fica com ela. Agora o Davó senta, manda seguir, o árbitro manda jogar. Se não foi nada, levanta, e não foi nada. Se não, ô Léo, não foi nada. Chama a avó do Davó. Pra mim, lance normal também, viu, Cabelo? O detalhe é que o árbitro falou, Davó, tá bem. Se tá bem, segue o lance. Aí ele levantou e o lance seguiu. É uma hora dessa, Gabi, que o jogador brasileiro, eu vou usar o Davó como exemplo, mas é um lance que nem esse, que o árbitro tem que chegar nele e dar um amarelo nele. Pra não fazer novamente. Se tá bem, segue o jogo. Eu acho que a falta ela aconteceu, mas se ele não precisa do departamento médico, levanta e vai pro jogo. Então ele tentou valorizar algo que não precisava. Exatamente, bem por aí. E se tivesse perdendo o jogo, não teria feito. Esse é o detalhe, se tivesse perdendo o jogo, não teria feito isso. Segue o jogo, 18:40, é o primeiro tempo, 1-0, Bahia tá ganhando. Ludwig faz domínio, ajeita na perna direita, recua com o João Vitor ali na cabeça do círculo central do gramado, já dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o Derlan. O Derlan já se ajeita, o Guarani vai pendendo todo lado esquerdo, o lançamento foi feito. Inácio sobe de cabeça, dá uma testada na bola, ela sobra com o Maxwell, devolve a bola ali com o Matheus Pereira, briga por ela, vem chegando a zaga da equipe do Bahia para fazer a proteção, bola volta do Silas, Silas recua com o Derlan. O Ludwig tá aberto, livre de marcação pela direita, tá pedindo a bola, recebe agora, já faz o domínio. O Bruno José ameaçou sair correndo aqui pela direita, o Ludwig demorou, tava nem olhando pra ele, nem olhando pro Bruno José. Ele porta do lado com o Persson gira o corpo, bola pra fora, último toque do Luiz Henrique. Arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Tem pressa na cobrança, já encontra o Lucão ali pertinho da grande área, no bate-rebate, no perde e ganha, bola sobra com o Daniel, o camisa 10 da equipe do Bahia sai jogando, tenta velocidade, o Silas por baixo se estica pra fazer o corte, o árbitro volta atrás, estava dando vantagem, foi puxar Daniel, a falta é falta que favorece a equipe do Bahia. 19:40, já mandou seu recado, já mandou sua mensagem pelo WhatsApp, o 991869070, pelo YouTube, você que tá no YouTube aí, ó, você que tá no YouTube aí, ó, manda sua mensagem aí, manda seu recado, interage conosco, nós estamos aqui no Brinco de Ouro. O Guarani tá perdendo, o Bahia tá ganhando, 1-0, o Inácio marcou a 11 de cabeça, vem Bahia pro campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita, lançamento foi feito lá pro André, muito forte, foi pra fora, a bola só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 20 minutos, Gabi Castro, e o jogo? Guarani tem problema, né? Porque o Bahia ele joga fechadinho e com isso quem que tá armando o Guarani são os dois zagueiros, o João Vitor e o Derlan. E aí você tem um problema, porque daí é lançamento, o Bahia joga com 3 zagueiros, os 2 laterais recuam, essa bola bate e volta. Então, o Mozart precisa identificar quem que vai armar o jogo, já que eu não tenho o Giovanni Augusto. É o Eduardo Persson, ele tá jogando na linha de ataque aqui. Se não for Eduardo Persson, puxa algum volante para poder ter qualidade nessa saída de bola. Vem o Bahia com o Davó à frente da grande área, tenta o toque, Raiz escapa da marcação, tem um tapinha na bola, chega o zagueiro por baixo, era o Vilela que tava lá para fazer o corte, a sobra de bola com o Silas, a rola com o Persson fica com ela no círculo central do gramado, abriu pela esquerda com o Maxwell, marcação tá longe, Maxwell encarou, foi para cima, fez a finta,
puxou, perde a bola por baixo. O Inácio se estica para fazer a roubada. A bola sobra ali pelo meio com o André. Devolve mais uma vez com o Inácio lá pela direita. Se encolhe todo novamente a equipe do Bahia. E o Guarani está fazendo exatamente a jogada trabalhada que o Abel Ferreira falou na entrevista coletiva na última quinta-feira, no gol do São Paulo. Abel Ferreira, na entrevista coletiva, falou assim: o São Paulo trabalhou bem a bola. O zagueiro deu um chutão pra frente, caiu lá com o atacante sofreu o pênalti. Foi bem assim. E é assim que o Guarani tá trabalhando mais ou menos, Gabi? Exatamente, com ligação direta, defesa, ataque, isso é um problema. Vem pro campo de ataque a equipe do Bahia, a bola bateu no zagueiro, sobra com o Silas. O Silas já faz o domínio, rola a bola ali com o João Vitor chega do Ludwig. O Ludwig levanta a cabeça, o torcedor também se empolga. Vem pra cima, o Ludwig diminui a passada, vem com ela, atravessa a linha de com o Breck. O Silas pega no pé. Pega no pé, volta para começar de novo com o Vilela. O Vilela vem com ela pelo círculo central do gramado, já faz a abertura com o Matheus Pereira lá pelo lado esquerdo. Matheus Pereira, pode ser o último jogo dele, hein? Pode estar se despedindo da camisa do Bugre. Bola recuada pelo Maxwell, começa de novo com o Darlan no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. Chegamos a 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, você quer ir embora, Camila? Primeiro tempo de jogo. 18ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 1 pro Bahia. O Inácio marcou o central da bola. Júlio Nascimento. Mais tarde tem Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí joga contra o Santos em Florianópolis. Às 9 da noite tem a Ceará e Corinthians com Oscar Ulisses aqui na CBN. No WhatsApp, família Puletini, diretamente do Brinco de Ouro. O Tiagão tá mandando aqui mensagem e tá apostando aqui o Mário Castro de Hortolândia que o Guarani vence de virada. Você participa, 19 99186 9070. Futebol, vamos CBN. Olha o Bahia no campo de ataque lá pela direita, por ali com o Daniel, recua, começa de novo. Ali pelo meio quem chegou foi o Patrick, a bola sobra pelo lado esquerdo com o Gabriel Xavier, despacha, lançamento foi feito, o André sobe de cabeça, sobe Matheus Pereira, ela sobra ali com o jogador do Bahia. E recua mais uma vez com o Inácio para começar tudo de novo. O Bahia, 23 minutos é o primeiro tempo, metade do primeiro tempo, hein? 1-0, Bahia tá ganhando, bola recuada, começa com o Didi faz o domínio, ele rola a bola mais uma vez ali pela direita com o Inácio já encontra, aberto lá na direita, o Daniel vem carregando a bola, bota mais uma vez com o Inácio atrás, começa de novo o Mugni, tá pedindo ali pelo meio, ele prefere o passe atrás com o Didi devolve no Inácio, vai tocando a bola, vai acompanhando o Maxwell e o Lucão do Break, os dois ficam ali, acompanhando a bola tocada de um lado pro outro na zaga do Bahia, e o Bahia vai tocando a bola, vai gastando tempo, vai ganhando o jogo, tá 1-0 pro Bahia, Inácio com ela lá pela direita, já faz o domínio, rola a bola ali pela meia, quem trabalha é o Patrick devolve no Didi, o Didi já faz o domínio, tenta imprimir velocidade, vem pra cima, vem carregando a bola, atravessa a linha divisória do gramado, dentro do círculo central do campo, já bota pelo lado esquerdo mais uma vez com o Gabriel Xavier na perna canhota, pintou lançamento, joga pra direção uma grande área, lá na frente o Mugni faz o domínio, tenta de calcanhar, bola pra fora, o último toque tá dando o árbitro do jogador do Bahia, arremesso é manual que favorece, o auxiliar tá dando tiro de meta, hein? O auxiliar tá dando tiro de meta que favorece a equipe do Bugre, Léo Toninho. Exatamente, o auxiliar número 2, né? O Thiago Rosa ali de Oliveira já levantou seu instrumento e falou: essa bola ali saiu, hein? Só um detalhe, Cabelo, com relação ao retrospecto, né? Entre essas duas equipes. No geral, 30 jogos, 13 vitórias pro Guarani, apenas 5 empates. E jogando no Brinco de Ouro da Princesa, caso se concretize esse resultado, vai ser a primeira vez que o Guarani perde. Até então, em 19 jogos, 12 vitórias e 7 empates. 24,5, primeiro tempo, 1-0 Bahia. Sai jogando Derlan com ela lá pela lado esquerdo, ajeita na bola, toca nela, faz a abertura pela direita com o Ludwig. Ludwig já dá um tapa para Bruno José, recebeu marcação em cima dele, Luiz Henrique, devolve no Ludwig joga pelo meio, vem Silas buscar o jogo ali pelo círculo central do gramado, tem marcação para cima dele, aperta ali o Davó, botou na frente o lançamento pro Matheus Pereira, muito forte. O lançamento foi bom, mas de intenção tá assim, ó lá, ó. Tá assim de gente lá, viu, ô Léo? Isso que eu ia comentar, né? Até tinha uma certa liberdade ali o Matheus Pereira, mas a bola foi muito forte. Ele tentou no primeiro momento parar ali a pelota, acabou a bola com essa velocidade, com essa força, ganhando mais campo e saiu pela linha lateral, mas pressiona o Guarani a saída de bola. Toque CBN marcou 25 minutos deste primeiro tempo, 1-0 Bahia. O Inácio de cabeça marcou a 11 minutos. Ô Gabi, aqui em off, aqui você falou pra mim, o Bahia é muito mais organizado, mas também tem muito peças melhores do que do Guarani pra se organizar melhor também, não é isso? É, porque até agora, né, nestes 25 primeiros minutos, você tem bem definido, né, os 3 zagueiros, essa saída de bola acontecendo com o Patrick, que é o camisa 45, e muita liberdade pro Daniel, que é o camisa 10. E o Guarani tem dificuldade pra poder chegar ao ataque, mas tá chegando agora. Vem Guarani ali pela esquerda, era Maxwell, mais uma vez que não consegue a finta, perde a bola. Só para completar, o Guarani tem muita dificuldade para chegar.
tentou algo diferente no lançamento do Silas para o Matheus Pereira, mas não foi bem. Então precisa movimentar mais o ataque para sair da marcação do Bahia, que está muito bem até agora nesse primeiro tempo. Ô, Léo, a hora que o Maxwell passar pertinho de você aí, você dá um grito pra ele e fala assim, ó, toca a bola, cara! Tentou uma, duas, não conseguiu. Tenta fazer algo diferente. Detalhe que, diferente dos outros jogos, o Bruno sempre tá correndo pela direita, né? O Bruno, normalmente, ele vai lá pra esquerda, volta pra direita, mas pelo menos nesse primeiro tempo, o Maxwell muito colocado ali no canto esquerdo e o Bruno correndo aqui mais na direita junto com o Lúdico. Será que o Bruno José não teria uma condição ali de armar essa equipe do Guarani, hein, Gabi? Eu acho que teria, cara, não sei. Seria uma alternativa, algo diferente, colocar ele mais centralizado, fazendo talvez um pouco o que o Giovanni Augusto faz, tentando um lançamento pro Maxwell, pro Lucão do Break, Matheus Lúdic jogando agora aqui como um ponta no momento que o Guarani tá atacando. Alguma coisa diferente o Guarani precisa fazer para ter mais criatividade. Ó, você que tá no YouTube aí, ó, já mandou seu recado, mandou sua mensagem aí, você que tá no YouTube da CBN Campinas, do YouTube do Esporte da CBN Campinas, não mandou um recado ainda, manda mensagem aí, fala de onde você está acompanhando, você tá onde? Você tá na Bahia, acompanhando o Bahia aqui contra o Guarani, manda recado, escreve lá nas mensagens, manda pra gente, o Júlio Nascimento vai ler a sua mensagem, corta no ataque a equipe do Guarani, sobe de cabeça, Gabriel Xavier escora, ela sobra pelo lado esquerdo com o Mugni, ele chegou por ali, tocou o Guarani, Lucão do Break, ele foi com o pé na bola ali, mole, torcedor não gostou não, hein? Torcedor não gostou não. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani, vem ele mais uma vez buscando o campo de ataque, rola com o Persson faz de domínio, levanta a cabeça, marcação encosta, ele ajeitou, gingou de um lado, de outro, carregou, ajeitou na perna canhota, botou com o Maxwell domina, devolve lá atrás, começa com o Matheus Pereira, ele vem pela meia, trabalha com o Persson de primeira, passou no Maxwell mais uma vez, devolve no Persson, tem a marcação pra cima dele, do Raí que devolve lá atrás, a equipe do Guarani, círculo central do gramado, o Silas já recebeu a bola, faz de domínio, Davon aperta, ele faz a abertura pela direita com o João Vitor encontra o Lúdic devolve no João Vitor ajeita a perna canhota, toca a bola mais atrás para começar de novo com o Silas. 28 minutos é o primeiro tempo de jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Olha o Silas sai jogando para a equipe do Guarani, vai buscando alguém para fazer o passe, encontrou ali pelo meio o Persson, ele gira o corpo na frente do Mugri, foi puxado, toca a bola, o árbitro volta atrás e anota a falta. Ele esperou a vantagem, se dava alguma coisa ali no ataque do Guarani, como o Guarani perdeu a bola, o Didi, o árbitro 53. voltou. Oi, Didi 53. O Didi 53. Aí a falta em cima do Persson, a falta vai levar perigo ali no meio campo não, mas tá intermediária, né, Léo? Quem sabe, né? O Madison pega bem na bola, né? Ele já fez até um gol, já bate muito bem fora ali da grande área. O detalhe é que o Didi não só fez a falta como realmente foi a falta mesmo, mas como também deu uma bronca no seu setor defensivo. Talvez algum posicionamento, o Danilo também fala bastante. Uma falta perigosa. Tem ali o Madison, tem o Matheus Pereira também, tem o Maxwell, todos próximos ali à bola. Você tá pedindo por Madison, é isso? Quem sabe, hein? Fazendo o gol, Cabela. A torcida vai gostar demais. O árbitro tá olhando de um lado ali, olhando do outro ali. Vai pra bola o Silas, tá ali o Silas de perto da canhota pra fazer a batida. Tem também o Matheus Pereira, lá do lado esquerdo, tem o Lúdic do lado de cá. Ficou só o Silas ali, hein? Tomou distância, falta pro Guarani. Quem sabe agora o torcedor aumentou o volume, vem comigo. O Silas soltou um canhão pra fora do gol! A esquerda do Danilo Fernandes, ela se perde em linha de fundo. Foi um tirampaço ali no meio campo, meu caro Léo Toninho. Bateu muito bem na bola, tem uma correção, né? Falei Madison, mas veio na minha cabeça ali o Silas, volantão, que bate muito bem na bola, foi isso que ele fez. Bateu bem na bola, foi de trivela, tirando ali da barreira, até a barreira deu uma ajudada. O goleirão Danilo foi pra bola, quase seria um golaço e o empate do Guarani. Vem Bahia pro campo de ataque, se apresenta, meu Derlan, fez o corte, ela sobra com o Lucão do Break, dominou na coxa, rolou pela meia, atrapalhou mais uma vez a chegada. Bruno José na direita, já faz o domínio, o bico da grande área, encarou a marcação pra cima dele, gingou de um lado e outro, tentou o toque. Se estica Gabriel Xavier para fazer o corte e botar pra fora. É manual que favorece a equipe do Guarani ali pela direita. Bruno José deixa pro Lúdic, o Lúdic vai tomando distância ali pra fazer o arremesso. Todo mundo lá na área, bom momento pra equipe do Guarani. Quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo, você que tá no YouTube, ele tá assim de gente no YouTube, ó. Manda mensagem aí, manda recado aí, vamos interagir conosco. Arremesso manual cobrado, Bruno José faz o domínio, coloca no gramado, o Lúdic tenta o passe, a bola volta com ele, fez a tabelinha ali com o Daniel, voltou com o Lúdic, rolou, Vilela com ela, pintou o levantamento da grande área, subiu de cabeça, Lucão do Break pra fora do gol.
Se perto em linha de fundo, só tiro de meta mais uma vez pro Danilo Fernandes. Repor a bola em jogo, Léo Toninho. E dessa vez apareceu ali o camisa 9, né? Como se espera do Lucão, depois de um cruzamento, ele foi pra bola, acabou não cabeceando muito bem assim, mas pelo menos foi pra ela, deu aquele perigo, a torcida levantou e aplaudiu ali o 9 bugrino. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 1 pro Bahia. Central da bola, Júlio Nascimento. Mais cedo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu Tombense 3-0, Sampaio Corrêa fez 3-1 no Vasco. Ontem em Criciúma, a Ponte Preta ficou no empate contra o Tigre, 1-1. Futebol do CBN. 31 minutos e 40 deste primeiro tempo. Toca a bola mais uma vez a equipe do Bugrão no campo defensivo. Rola lá pelo lado esquerdo ali com o Silas. De perto da canhota, volta para começar de novo o Gabi Castro. O Guarani deu uma reagida nesse momento do jogo ali, não é? Melhorou, Cabelo. O Guarani agora ele consegue ser mais protagonista na partida, ele tá mais objetivo, chegou já numa cobrança de falta com o Silas, quase abriu o marcador, o Vilela já conseguiu fazer um cruzamento e o Lucão do Break participou pela primeira vez do jogo com um cabeceio. Então é um outro panorama agora, faz tempo que o Bahia não consegue chegar ao gol do Kozlinski, precisa ter mais intensidade, mais velocidade no setor de ataque e a gente entender quem que é este homem que vai conseguir criar neste meio campo do Guarani. Olha o Guarani, fez a tabelinha, o Maxwell vem carregando a bola, bota a velocidade, pede falta, é falta nele! É falta ali pela meia esquerda, é falta em cima do Maxwell. Ele engatou uma quinta. Ele tava partindo pra dentro da grande área, Léo Toninho. Camisa 71, inteligente. Ele falou, se ninguém tá comigo, eu vou correr. Vou ver onde eu vou parar. Pararam ali um jogador no canto esquerdo, ali o André, né? Camisa número 13, levantou ali as mãos. Falou que foi, professor, mas foi falta sim. A torcida vem junto, tá sentindo o bom momento do Guarani. Canto esquerdo, falta. Quem sabe o gol de empate, viu, Cabela? Deixa eu mandar um abraço pra galera que trabalha no Guarani. Lá no centro de treinamento do Guarani, lá no CT do Guarani. Um abraço para todos eles lá. Vieram aqui me avisar, deixei o farol aceso do carro. Não quer ir embora hoje, Cabelo? É, estão querendo que eu fique aqui, ou eu quero ficar aqui, né? Já vieram avisar aqui, já levaram a chave pra pagar o farol. Obrigado, gente! Obrigado! Um grande abraço para vocês. 33 minutos e 20 deste primeiro tempo. É falta para o Guarani. É lá pela esquerda, tem Persson na cobrança e tem também o Silas. Os dois estão na bola, Persson de perna direita. Correu Persson pra bola, passou por ela, foi Silas de perna canhota. Levantamento no segundo pau, desvio de cabeça pra fora do gol! João Vitor foi lá em cima no segundo andar, deu uma testada na bola, passou sobre a meta do goleiro Danilo Fernandes. Linha de fundo, só tiro de meta, mais uma boa chegada do Bugrão, Léo Toninho. E olha que cruzamento do Silas, hein? Volantão ali, o camisa 96, pegando muito bem na bola, levantou a cabeça, levantou lá a bola no segundo pau, chegou o zagueirão do Guarani, cabeceou firme, junto ali com o marcador, camisa meia dúzia, Luiz Henrique, quase o gol de empate, Cabela. Também então, vamos corrigir aqui, foi o Terlan. O Gabi puxou minha orelha e falou assim, Capela, troca o óculos, foi o Derlan. Olha, o Bahia vem pro campo de ataque, lançamento feito, Derlan fez o corte por baixo, deu o bico na bola, joga lá pro campo de ataque. Eu fui no neutro. Agora foi o João Vitor, brincadeira, agora você acertou. Pelo amor de Deus, hein, Léo? O cara quer me derrubar. Ajudei o narrador. 34 minutos e 20. É o primeiro tempo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vem com ela, o Persson tenta ali pelo meio, tentou, na verdade ele tentou um domínio chapelando o Mugni. Perde a bola, recupera o Bahia, vem com a volta um tapa na bola, Daniel pela meia, rolou, fez a tabela, Raí, devolveu, Daniel de fora na área, bateu, explodiu em cima do Vilela, a sobra de bola com o Persson faz a abertura com o Bruno José, rola ali pelo meio, Lucão chega atrasado, chega rasgando por baixo, Didi, Mocó, sorrisal ali, bota a bola pra fora, é manual pra equipe do Guarani. 35 minutos, é o primeiro tempo, o Guarani tá perdendo o jogo, resultado ruim para o Guarani. Nesse momento a classificação fez 3 pontos importantíssimos contra o Cruzeiro, tá perdendo o jogo aqui com o Bahia e na última rodada vai pegar Chapecoense lá em Chapecó. Então
Guarani precisa reverter a situação aqui, somar 3 pontinhos aqui no brinco. Vai, Bugrão! Ludic recebe a bola ali pela direita, toca na bola, só que na contramão lá atrás, começa de novo com o João Vitor. Esse é o João Vitor, toca na bola. Agora aquele é o Derlan. Derlan tá com a bola, domina, perna canhota, rola a bola lá pela esquerda, por ali com o Matheus Pereira. Vou voltar a falar, hein? Pode estar se despedindo aqui pro Guarani, pode ser o último jogo dele. Daqui a pouquinho o Júnior Nascimento e o Léo vão trazer mais informações para você que acompanha no intervalo do jogo. Trabalha a bola mais uma vez o Bruno José, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Falta que favorece a equipe do Guarani. Ô Gabi, o Bahia se fecha mais uma vez. Lá no comecinho do jogo a gente fala, tá todo encolhido o Bahia. Depois desses 3 lances seguidos do Guarani aí, parece que o Bahia se fechou um pouquinho mais ali para se proteger. E é uma equipe muito bem compactada, muito bem treinada. Não é à toa que está chegando à 3ª colocação, está no G4, é um candidato ao acesso. Faz um grande jogo, né? Defensivamente consegue explorar o contra-ataque. Então, se o Guarani não tiver velocidade, não tiver mobilidade, vai ser difícil furar esse bloqueio. Você fala que é candidato ao acesso. Eu acho que esses 4 que estão no G4 aí são os 4 que vão garantir o acesso. Que é Cruzeiro em primeiro lugar, Vasco em segundo, Bahia em terceiro. O Grêmio está em 4º lugar ali, mas venceu hoje, venceu o Tombense por 3-0. Vai ser difícil alguém chegar. Tem um Sport como candidato. Tem um Sport, mas o Sport é muito instável, né? Muito instável. Olha o Bahia, lá pela direita com o André, já pintou o levantamento na grande área, escorregou Kozlinski. Se recupera para fazer a defesa, mas ele deu uma escorregada ali no meio da pequena área, Léo Toninho. E pra sorte não tinha jogador do Bahia, né? Ele conseguiu e teve tempo. Olha o Guarani pro ataque. Vem Bugrão, bola enfiada pela direita, Bruno José invadiu a área, preparou, cruzou, bateu na mão! Bateu na mão do jogador! Bateu na mão do jogador do Bahia no meio da área, Léo Toninho. Cabelo, uma jogada rápida do Guarani. O Bruno José foi acionado, ele bateu cruzado, deu a impressão que ali o 53 foi na coxa do jogador. Ele até mostra ali a coxa, né, onde a bola bateu, mas uma jogada rápida. Depois acabou até batendo na mão do Bruno José, ele já se levantou, né, pedindo talvez um possível pênalti. Já foi autorizado, tiro de meta para a equipe do Bahia. Foi na coxa. Deu para ver aqui no nosso gigante monitor de 6 polegadas que nós temos aqui na cabine. Bateu na coxa. Olha o Bahia, vai tocando a bola. Tudo certo lá, Naldinho. Brigadão, cara. Eu vou embora hoje, apagaram o farol lá, Gabi Castro. Deram uma volta, já tá tudo certo. Gastaram tudo combustível que tinha pra chegar a Americana. Bola tocada pra fora, arremesso não, só tiro de meta, gente, tiro de meta. 37,50. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vilela faz o domínio, toca na bola lá com o Matheus Pereira pelo lado esquerdo. Ele domina na perna canhota, devolve no Vilela. Tem marcação pra cima dele ali no meio do Patrick. Ele rola a bola no círculo central do gramado com o João Vitor. Já encontra o Bruno José aberto pela direita. Encosta a marcação do Luiz Henrique pra cima dele. Faz a finta bonita. Passou de novo, fez outra finta. Carregou, buscou a linha de fundo. Tem 2 jogadores na marcação. Bruno José vai no cruzamento. Fechado demais, bola pra fora. Interessante, o Gabi. Tem que prestar atenção, toda vez que o jogador do Guarani pega a bola, tem sempre 2 ou 3 do Bahia já em cima, não dá tempo nem de pensar, já tem 2 ou 3 jogadores do Bahia em cima. Não, a leitura de jogo do sistema defensivo do Bahia é impressionante, né? O jogador do Guarani, ele pega a bola exatamente sobre isso, né? O Bahia já tem uma superioridade defensiva e por isso com 5 homens do setor defensivo, por isso que Bruno já pega a bola, Lucão do Break pega a bola, sempre tem um jogador do Bahia, por isso que a movimentação é tão importante. Vem Guarani, um manual de graça aqui pro Guarani pela direita, já faz a cobrança, Bruno José recebe da direita, pintou cruzamento na grande área, sobe lá dentro a zaga do Bahia para fazer o corte, chega com o Derlan, dominou, ajeitou, bateu de perna canhota, longe do gol. Caiu lá em Salvador essa aí, o Léo Toninho. Agora na torcida adversária, né? Realmente o Gandula vai ter um certo prejuízo agora pra pegar essa bola. Mas o zagueirão do Guarani não pegou bem na bola. E só um detalhe, a última jogada aqui do Bruno José, né? Que foi tiro de meta pro Bahia. Deu pra olhar o torcedor, ter um bem no cantinho aqui. Falou, Bruno, calma, Bruno. Tentando aí passar também orientações aí o torcedor pro Bruno José, viu, Cabela? Tá todo mundo querendo ajudar, o Guarani. Vem ali pelo meio, Bugrão, toca na bola, Bruno, olha só. Foi falta ali, hein? Era o Matheus Pereira, tava pela direita. Bruno José já recebe a bola, o Mugni acompanha, ele vai pro cruzamento, se estica por baixo pra fazer o quarto. Gabriel Xavier bota pra fora do campo.
Escanteio pro Guarani, é pela direita, Léo Toninho. Foi muito bem, né? Tanto o Bruno José quanto o zagueiro da equipe do Bahia. É por essa jogada, a gente tá conversando aqui em off também, que o camisa meia dúzia ali, o jogador o Luiz Henrique, ele tá ficando muito na jogada. Quem sabe é uma aposta aí pro Guarani. No cruzamento, no desvio, escanteio ali, canto direito, tem o Persson, tem o Silas também pra bola. Quem sabe o gol de empate, Cabela? Terceiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Bugrão. É pela direita, o Persson tá na cobrança, o Silas também tá na bola. O Persson vai deixando a bola, vai ficando do ladinho ali, todo mundo da grande área. Quem sabe agora aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo, vai Bugrão, vai Bugrão. Autoriza a cobrança, escanteio cobrado, bola levantada na grande área, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte. Ela vai sobrando lá com o Matheus Pereira. Ele recua com o Ludic já faz de domínio, ajeita na perna direita, despacha para o campo de ataque, lançamento feito forte. Saiu Danilo Fernandes. Pega o goleiro e bota ordem na casa da equipe do Bahia Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, brinco de ouro da princesa. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 1 pro Bahia. Júnior. E tem gol em Florianópolis. Guilherme abre o placar para o Avaí contra o Santos. 1-0 com 11 do primeiro tempo. Um abraço aqui pro Léo do Grilo. É do Roberto Manzano, do São Fernando. Tentou ali, apertou o Lucão pra cima do Didi. Didi botou pra fora, arremesso pro Guarani, já cobrado o Ludic. Recua pelo ciclo central do gramado com o Derlan. O Derlan faz o domínio, volta ali com o João Vitor ajeita na perna direita, Daniel vai pra cima dele, ele recua lá atrás com o Kozlinski faz o domínio, toca do lado, o Derlan vem, adianta a marcação, equipe, ó, é o momento do Guarani vir pra cima. Tem 5 jogadores que estão lá no ataque, saindo da marcando a saída de bola da equipe do Guarani. O ataque meio que aberta a zaga do Bahia. Vem Guarani pra cima com o Matheus Pereira, bota na frente o lançamento ali pela esquerda. No bate e rebate, Silas fica com ela, sobra com o Matheus Pereira, devolve pela meia, Lucão, rolou do lado, o Persson abriu lá pela lado esquerda, a bola é boa, vem com o Maxwell, carrega a bola, faz a... Não, Maxwell! Não, Maxwell! Ô, Maxwell! Ganhou escanteio, mas não pode perder um drible desse, Léo Toninho. Ele aplaude, mas podia ter levado um pouco mais a bola, né? Ele tá tentando esse drible pra dentro em vários momentos. Ele tem que ser mais objetivo, ou pelo menos enganar mais ali o adversário. O adversário já notou essa jogada no Maxwell. Lá no canto esquerdo ele tentou. Pelo menos ganhou um escanteio ali o Guarani. Canto esquerdo tem o Silas, tem um Persson pra bola. Vai na velocidade, invadindo a área ali. Quem sabe dá um toque, alguma coisa do tipo. Vai pra cima. Ele não conseguiu dar um drible certo ainda no jogo, Maxwell. 43 minutos é o primeiro tempo, 1-0, Bahia está ganhando. Escanteio, quarto no jogo, segundo para a equipe do Bugrão. O árbitro vai lá. Jogadores do Bahia que estão aquecendo ali, chamaram o árbitro, falando que está fora do quarto de círculo ali. O árbitro vai lá, o Silas coloca a bola 2 dedos mais atrás ali, tá tudo certo. E dedo deitado, não é de comprido não, viu? Dedo comprido é para medir dose de cachaça. Vem bola para a grande área, lá pela lado esquerdo, cruzamento fechado, é de cabeça, sobe a zaga do Bahia para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Bruno José, ele já dá um tapa na bola, já vira o corpo, aqui pela direita, encara a marcação do Luiz Henrique. Ele encarou, mano a mano, pintou o levantamento, joga lá no segundo pau, vai subir Persson de cabeça, devolve pelo meio, Mugni faz o corte, ela sobra pelo meio, a batida de fora, desvio, pra fora do gol! Sai à direita, último toque ali na bola do Patrick, é outro escanteio que favorece a equipe do Bugre, é lá pela esquerda, Léo. De endereço ali, o Leandro Vilela bateu bem, hoje capitão do time, teve um desvio no meio do caminho, a torcida vai junto, ele já marcou um gol próximo a esse que quase aconteceu diante da equipe do CRB. Escanteio, canto esquerdo, olha a torcida e olha o Guarani, Cabela. Vai Bugrão, tem escanteio. É o quinto escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Guarani, é o Persson que está na cobrança lá do outro lado, vai da bola de perto da direita, pintou, levantamento fechadinho, desvio. Espalma Danilo Fernandes. A bola explodiu no Mugni, foi contra a meta do Danilo que espalmou, fez um milagre, o goleiro do Bahia botou pra fora, Léo Toninho. Foi dentro da pequena área, o zagueirão, camisa 28, João Vitor, acabou
tendo ali um desvio, o goleirão fez uma grande defesa no reflexo, agora cai, tirou a luva, parece que sentiu ali o dedão da mão direita. O fato é que o jogo tá parado, uma grande defesa e quase o gol de empate do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Gabi Castro falou aqui que viu o goleiro reserva do Bahia aquecendo antes do lance. Antes do lance. Tá caído ali, já tá tudo bem com o Danilo, né, o Léo? Já se levantou confirmando 1 minuto de acréscimo. O jogo foi corrido, né? O jogo não parou, né? Ô, Cabelo. Só parou com o Davó aquela hora, pois não. Só mais um detalhe, né? Os jogadores suplentes da equipe do Bahia fazem o aquecimento assim, ó, do lado da bandeirinha, lá no canto esquerdo, no escanteio ali do Guarani. Então tão próximo que o árbitro falou, galera, vamos um pouquinho mais pra trás, né? Vai lá o Persson para fazer a cobrança mais uma vez para a equipe do Bugrão. Vai, Bugrão. Quem sabe agora já deu quase no lance anterior, hein? Escanteio pro Guarani. Persson na cobrança, bateu fechadinho de novo. A bola tá viva na pequena área. Chega a zaga para fazer o corte. Sai com o Mugri. Bota velocidade para a equipe do Bahia. Vem por baixo para fazer o corte. O Silas já devolve o Guarani. Persson com ela, tá fora da área. Tentou o toque. É falta nele! É falta pro Guarani ali pela meia esquerda, Léo Tonin. E pegou ali a sobra, né? Depois da saída ali de zaga da equipe do Bahia, a bola acabou sobrando pro Persson, depois que ali o volante do Guarani acabou segurando ali a jogada do Bahia. Na hora da batida, colocou o pé ali na bola, o zagueirão da equipe do Bahia, falta anotada, sentindo bastante ali o camisa número 8, lance perigoso. Quem sabe os Silas, quem sabe aí jogadores que batem bem de fora da área, conseguem ainda empatar o jogo, o Guarani nesse primeiro tempo, Cabela. Isso deu mais um de acréscimo, vamos a 47, já estamos com 46,5, pode ser o último lance do jogo. Eu não vi, teve alguém que pegou a bola ali, beijou a bola, não sei se é o Maxwell. É o Maxwell? Sim. Maxwell. Pegou a bola ali. Beijando dá certo. Ele deu um beijo na bola, o Silas tá ali também. Tudo bem que o Silas é mais a bola centralizada para dar aquele canudo que ele deu, né? Mas eu vou falar pra você, eu deixava o Silas bater dali, viu? Silas chega ali, enche a cara da bola, deixa o Danilo se virar lá. Já passamos de 47. É falta que favorece a equipe do Guarani. Bola rolada, batida, explodiu em cima do marcador. Bola vai pra fora. Quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 1 pro Bahia. O Inácio marcou a 11 minutos. Opa! Já domínio do peito e chamo. Vem aí, Júlio Nascimento e o central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. Aqui na CBN, 7 horas 17 minutos, intervalo do Brinco de Ouro. Por enquanto, o Bahia, com gol do Inácio, vai vencendo o Guarani. Placar de 1-0, mas um primeiro tempo com várias possibilidades. Daqui a pouco a gente analisa, mas eu quero um panorama do Léo Tonin sobre como sai para o intervalo do jogo esse time do Guarani. Os jogadores estão confiantes, cansados. O que você pode nos passar daí do gramado do Brinco de Ouro, hein, Léo Tonin? Saindo até de forma rápida, né, Julião? Mas o detalhe é que a torcida foi um misto de aplausos e também de vaias. Os suplentes do Bahia já fazem um trabalho de aquecimento ou permanecem, né, fazendo o trabalho de aquecimento. O Silas falando, não sei se você pode pegar aí com a carona com a TV. Silas, então, Julião. A gente tentou propor o jogo, né? Felizmente, numa bola parada eles conseguiram abrir o placar, mas acho que é manter isso, ter paciência. Eles estão com uma linha de 5, é sempre difícil filtrar numa linha de 5, a gente tem que ter paciência, circular bastante a bola até achar o espaço e a gente chegar no gol. Tá aí então, Silas, hein, Léo Tonin? Exatamente, Silas falando, né, uma das apostas do técnico Mozart. Só um detalhe, né, a última vitória do Guarani pra cima do Bahia foi dia 15 de outubro de 2009, foi 2-1, quem sabe aí pode repetir o placar no segundo tempo, hein, Julião? Pois é, vamos ouvir o Inácio falando também do time do Bahia. É uma felicidade ali eu fazer o gol, né? Toda honra e toda glória para Deus. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar aqui. O Guarani aqui é uma equipe muito qualificada. Então, tentar manter esse nível aí e tentar ampliar no segundo tempo aí e sair daqui com triunfo. Amém, Inácio aí participando, o jogador do Bahia, que foi autor do gol, né? Dando a vantagem por 1-0. Eu quero ouvir também do Gabi Castro sobre o que disse o Silas, da dificuldade de infiltrar no sistema defensivo. Mas antes, aqui dando um alô pra galera do Esporte CBN Campinas no YouTube. Se você ainda não segue a nossa página no YouTube, aproveite e faça isso agora, para ficar por dentro das transmissões,
da programação esportiva da CBN, das promoções Sport T CBN Campinas. Estamos no YouTube. Um abraço aqui pro Emerson Santana, tá mandando aqui um abraço pro Cabela, bom retorno ao presencial. O Cristiano Salvione, também sempre participando com a gente, sempre interagindo. O Fábio, vamos Bugrão, vamos em busca da virada. Manda aqui o Fabião Velido, obrigado. Tá dizendo que o Cabela vai atrás dos 3 pontos no segundo tempo. O Robson Moura também escreve aqui, manda a mensagem dele. O Juvenal Caetano, o Inácio é bom zagueiro. Manda aqui o Juvenal, acompanhando também a transmissão. O Edson Dornelles, bora Bugre. Sou gremista, mas torcendo pelo Guarani. O Moreno LJ, o zagueiro João Vitor está mal. Mais participações aqui. O nosso ouvinte não se identificou. Ele está em Guatapará. 3-1 de virada, mais gostoso. O Pedro, bora Bahia. O Damião Roberto tá dizendo que o Guarani não jogou bem. O Dionísio Alves aposta na vitória do Bahia. O Pedro também. O Luiz Paulo Tavares está dizendo que o Guarani vai virar no segundo tempo. A Marta, vai Bugre, pelo amor de Deus. A Marta também manda aqui o recado dela pelo nosso YouTube. Participe você também, Sport CBN Campinas. Quem é que será que foi o destaque do primeiro tempo? O craque do primeiro tempo no time do Guarani, hein? Quem será que se destacou? Algum jogador chamou a atenção? O craque do jogo! E aí, Gabi Castro, pra você o protagonista dos primeiros 45 minutos, ou melhor, os primeiros 46 minutos no Brinco. Difícil, Júlio, porque foram períodos distintos. O Bahia, ele começou melhor, ele entendeu a partida, então no início, principalmente com o Patrick, teve superioridade, com o Daniel, camisa 10 também. Então o Bahia, ele foi melhor, por isso que ele conseguiu o gol mais uma vez com bola aérea. Um problema recorrente no Guarani. E depois, somente aos 25 minutos, é que o Guarani entendeu a partida e começou a explorar muito pelo lado direito. Então, Júlio, pelo lado do Guarani, eu vou ficar com o Bruno José, porque quando o Guarani conseguiu atacar, foi pelo lado direito. O lado esquerdo hoje não funcionou muito com o Matheus Pereira e com o Maxwell. E toda a jogada do Guarani, cruzamento, veio pelo lado direito. Precisa ser mais acionado. Então, o destaque do Guarani no primeiro tempo foi o Bruno José. Guarani joga com Kozlinski no gol, Ludic, João Vitor, Delan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas e Persson, Bruno José, Lucão do Break, Maxwell, Giovanni Augusto hoje fora do jogo. Giovanni Augusto, segundo a assessoria do Guarani, sofreu uma lesão, por isso não participa. E hoje, possível último jogo de Matheus Pereira com a camisa do Guarani, deve rumar ao futebol português para vestir a camisa do Vizela. O Bahia de Danilo Fernandes, André Inácio, autor do gol, Didi, Gabriel Xavier, Luiz Henrique, Patrick de Paula, Daniel, Lucas, Raí Nascimento e Davó, Enderson Moreira, o técnico da equipe do Bahia, que por enquanto com o gol do Inácio vai vencendo o placar de 1-0 do Brinco. E daqui a pouco a gente volta para analisar esses primeiros 46 minutos e projetar todo o segundo tempo para o Bugre contra o Tricolor. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas.
Mas o meu negócio é pequeno. Eu posso? Claro! Você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. Aqui na CBN são 9 minutos de intervalo no Brinco. O Bahia vai vencendo 1-0. Já todo o segundo tempo com Carlos Cabela e também análise do Gabi Castro. Hoje na Série B, Ituano e Londrina empataram 0-0. O CRB empatou com o Brusque 1-1. O Grêmio venceu o Tombense 3-0. O Sampaio Corrêa venceu o Vasco da Gama por 3-1. Lembrando que ontem a Ponte ficou no empate contra o Criciúma 1-1. Hoje é dia de Série A, Atlético Paranaense e Inter 0-0. Jogo já encerrado na Arena da Baixada. Em Floripa, 27 do segundo tempo, o Avaí vai batendo o Santos, placar de 1-0. E 28 no Maraca, Flamengo vai vencendo o Coritiba 2-0. Gols marcados pelo Gustavo Henrique e também pelo Diego Ribas. Hoje tem Corinthians na CBN, hein? Às 9 da noite, Oscar Ulisses trazendo tudo de Ceará e Corinthians. Claro que você confere as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro também aqui em 99.1. E agora é hora de Gabi Castro analisar todo o primeiro tempo de, por enquanto, Guarani 0, Bahia 1. O comentário do jogo. Oferecimento: Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Gabi Castro, o primeiro tempo no Brinco. Vamos lá, Júlio. Com 4 minutos, né? Eu fiz a primeira intervenção aqui e falei que seria um duelo mais difícil do que foi contra o Cruzeiro. Porque apesar das duas equipes que estão no G4 jogarem com 3 zagueiros, o Bahia atua de uma maneira diferente. O André, lateral direito, e o Luiz Henrique, lateral esquerdo, eles formam uma linha de 5. Contra o Cruzeiro, o Guarani teve liberdade e o gol do Lúdico saiu pelo lado direito porque os dois laterais jogavam mais como ala. Então tinha um espaço que hoje o Guarani não encontra. E para piorar a situação do Guarani, não tem o Giovanni Augusto, que é um jogador que tem um poder de dar um lançamento, de dar um passe, de encontrar algum jogador, às vezes um espaço para esse atleta poder atacar. E você não tem o Giovanni Augusto hoje. Então você tem um Bahia muito fechado e você tem um Guarani sem o seu articulador. E aí o Bahia, ele entendeu a partida, então você tem o Patrick, que é o primeiro volante, que é esse jogador que começa a armação, ele serve o Daniel, que é o camisa 10, que teve liberdade, então a gente encontrou um espaço no meio campo do Guarani, o Daniel teve espaço, teve oportunidades. Então logo no começo, as principais oportunidades foram do Bahia. Até 12 minutos o Bahia já tinha chegado 4 vezes e uma delas com o Davó ganhando na velocidade do Derlan e chegando cara a cara com o Kozlinski, por pouco ele não abre o marcador. Então foi um início que eu falei, o Bahia joga melhor. E aí na bola aérea, numa cobrança de escanteio, o Matheus Lute, que você até me chamou a atenção, o Matheus Lute que não acompanhou o Inácio zagueiro, que subiu e marcou aí o primeiro gol do Bahia. Bahia melhora até os 25, 26 minutos, depois parece que o Guarani entendeu a partida, se ligou, só que é um Guarani que tem muitos problemas, é um Guarani que não tem armador, então com o Bahia fechadinho,
O Guarani teve mais posse de bola, mas essa posse de bola ela ficou durante muito tempo com o João Vitor, com o Derlan, com o Silas, que não tem esse poder de armação. São jogadores que não conseguem colocar um companheiro na cara do gol, que não tem uma visão para fazer um lançamento pro Bruno José ou mesmo pro Maxwell, que hoje errou bastante no primeiro tempo. Então é um problema. E o Bahia deixou essa posse de bola com o Guarani. Pode falar, ele falou, com os zagueiros pode ficar. E aí a torcida começou a reclamar, transição lenta, o Guarani não tinha velocidade, então foi um começo de jogo complicado. Depois o Guarani passou a entender a partida e explorou muito o lado direito. Então o Eduardo Persson caiu um pouco pelo lado direito, o Matheus Ludic começou a atacar como se fosse um ala e o Bruno José entrou na partida. Bruno José, que até então não tinha feito nenhuma finalização, não estava conseguindo jogar pelo lado direito, começou a ser superior do que o Luiz Henrique, jogada até a linha de fundo, tentando o cruzamento. Leandro Vilela uma hora caiu pela direita, fez o cruzamento. Lucão do Break já teve um cabeceio, teve um lance dentro da área que foi a principal oportunidade do Guarani, que por pouco a bola não entra quando o Persson acertou a trave. Depois no rebote faltou aquele cacuete de artilheiro para o Silas poder dominar ou até chutar de primeira, porque dentro da área você tem que ser muito rápido. E ele demorou para fazer a finalização e depois a zaga do Bahia chegou. Então acho que foi um primeiro tempo distinto, até os 25 minutos, Bahia bem superior, conseguiu fazer o seu gol, depois o Guarani foi superior, não conseguiu fazer o gol. Para este segundo tempo, o Guarani já está voltando, precisa definir melhor quem que vai ser esse armador, porque o Bahia deve continuar com essa estratégia, jogando fechadinho e explorando o contra-ataque, a velocidade principalmente do Davó. Esse é o comentário do primeiro tempo de Bahia 1, Guarani 0. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bubu 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, estamos de volta e voltamos também com Carlos Cabela para todo o segundo tempo. Guarani e Bahia, muito mais emoção aqui na CBN. Guarani e Bahia. Muito bem, as duas equipes já estão voltando aqui programado. O Brinco de Ouro da Princesa, tanto o Bahia como também a equipe do Guarani. O Bahia que vai mexer e o Guarani também vai mexer. Os dois vão mudar ali uma vez cada um ali, tanto o Bahia como a equipe do Guarani. As duas equipes vão mexer, os dois técnicos vão mexer nas equipes para esse início de segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma vez, só agradecer, que aproveitar, né? Agradecer o pessoal lá do CT do Guarani, que vieram nos avisar aqui que estava o meu carro com o farol aceso lá para apagar. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela companhia também na audiência aí da CBN Campinas, sonsaço da CBN Campinas. Muito obrigado a todos vocês que sempre nos acompanham, sempre estão junto com a gente. Obrigado. O Bahia já mexeu, o Guarani está conversando ali pela última vez antes de começar o segundo tempo. Eu não sei se eu tive participação nisso, né? Mas o Maxwell não voltou. Estão te ouvindo, viu, Cabela? Estão te ouvindo. Gostaram da sua leitura de jogo. Pois é. O Léo Toninho, daqui a pouco ele confirma pra gente a troca também na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho. A bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Pontapé inicial com o Guarani, com o Nicolas Careca, já tá em campo ali, ó. Ali o Nicolas Careca, daqui a pouquinho o Léo Toninho vai confirmar as substituições do jogo. Tá tudo pronto pro reinício da partida. Vai começar o segundo tempo de 1-0 pra equipe do Bahia. Vai, Bugrão, tem todo um segundo tempo pra mexer nesse placar aí. Apita o árbitro! Bola tá rolando na CBN Campinas. Guarani e Bahia. Futebol, vamos CBN. Vem Guarani pro campo de ataque, a bola rolada ali pelo lado esquerdo. Quem chega na bola para ficar com ela, Derlan domina, devolve atrás, começa com o Silas, o Vilela bota lá pela direita, lá do outro lado com o João Vitor, vai trabalhando o Guarani na primeira chegada do campo de ataque lá pela direita. Por ali com o Lud que recua. Vamos lá então, tem substituições do jogo.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou o Guarani. A primeira mudança, não voltou aí do intervalo. Camisa 71, Maxwell, ficou, portanto, aí no banco de reserva. 71, Maxwell, entrou o 11, o Nicolas Careca. E também pelos lados do Bahia, uma mudança. Não voltou meia dúzia, Luiz Henrique. E quem voltou no lugar dele foi o 54, Djalma. Vem Bahia pro campo de ataque, lançamento é feito, Matheus Pereira bota o corpo à frente do Lavoa para fazer a roubada, sai jogando com a bola, Gabi Castro, o Gabi, Nicolas Careca no lugar do Maxwell tentou, mas não conseguiu. Errou bastante no primeiro tempo, né? Melhora o sistema ofensivo do Guarani, o Nicolas Careca, porque ele joga também como um centroavante, então o Lucão do Break e o Nicolas Careca vão dar trabalho ali para os 3 zagueiros da equipe do Bahia. O Careca, neste início, a movimentação dele não é como ponta, viu? Ele tá jogando como centroavante ao lado do Lucão ali para incomodar os zagueiros da equipe do Bahia. E a troca do Bahia na lateral é porque o ataque do Guarani se sobressaiu a partir dos 30 minutos. Guarani ali, Nicolas Careca faz o domínio, recua com Silas pelo intermediário, Silas ajeitou na perna da canhota, voltou um pouquinho mais atrás com o Derlan no campo de ataque, aí no Guarani vai trabalhando a bola. O Lucão pede lá atrás do zagueiro, lá do outro lado. Ele toca na bola do lado com o Vilela, já rola com o Silas. Silas preparou, levantamento na área. Didi, ele se abaixa para fazer o quarto. O André resvala de cabeça, bota para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. 2 minutos de bola rolando deste segundo tempo. 1-0, Bahia tá ganhando. O Silas ameaçou, mas preferiu deixar ele com o Matheus Pereira para fazer a cobrança com as mãos. Ele já encontra ali para intermediário o Vilela. Aperta o Vilela com ela, faz o domínio, já dá um tapa na pela direita com o Ludic. Vai Ludic! Encara a marcação, Daniel devolve no Vilela faz o domínio, ajeita na perna direita, faz a finta para cima do Mugni. Ele bota a bola lá pela direita com o Ludic ajeita, levanta a cabeça, todo encolhido, a equipe do Bahia fechadinho. Só olhando o Guarani tocar a bola nesse comecinho de segundo tempo, com 2 minutos e 40 de bola rolando. Você que tá aí no YouTube do Esporte CBN Campinas, vai lá e curte a nossa página, curte o nosso canal. Vai lá, se inscreva nele. Pintou levantamento na área, sobe a zaga do Bahia para fazer o quarto. Inscreva-se no canal, você aí, inscreva-se no canal para você participar com a gente, para você ter as transmissões, os programas, tudo isso para você nesse novo canal do Esporte CBN Campinas. Vai se inscrevendo aí. Sobra de bola lá pela esquerda com o Matheus Pereira. 2 jogadores encostam na marcação, ele escapa do primeiro, vem o segundo acompanhando e falta nele. Chegou ali o Patrick cometendo a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, ali pertinho a um palmo da linha lateral do campo. A falta que vai chuveirar na área do Bahia, viu, Léo Toninho? Deu um totozinho ali no camisa 16, Matheus Pereira, já levantou rápido também, sabe que cada minuto é precioso, cada segundo é precioso, ajeita com carinho ali o Silas, tem o Persson também, a torcida vem junto, Guarani pressionando o comecinho de segundo tempo, viu, Cabela? 3 minutos e 40, falta que favorece o Guarani, 2 jogadores da barragem humana, apenas ali o Raí e o Daniel, os 2 da barragem humana, o restante tá todo mundo lá na área. Silas e Persson na cobrança, Silas de perna canhota, o Persson de perna direita, é falta para a equipe do Guarani, vai pintar levantamento, vem comigo, torcedor do Bugre, aumenta o volume, Persson passou pela bola, correu Silas, perna canhota, levantamento, vem baixinho, primeiro pau, todo mundo fica pedindo toque de mão ali no quarto e feito, a zaga do Bahia, já despacha pro campo de ataque, o Raí engatou uma quinta marcha, bota a velocidade, acompanha o Persson pra cima dele, o Raí vai na linha de fundo, preparou, brecou, fintou, carregou, rolou mais atrás, chegou Daniel, preparou, bateu, travado na hora H pelo Bruno José, e levanta a bandeira agora, dando o impedimento no ataque da equipe do Bahia. Parando o jogo depois de 1 ano e meio ali, o toque feito ali pelo meio, o impedimento está marcado, o ataque do Bahia já cobrado. Agora o Gabi tem que caprichar no cruzamento também o Silas, né? Daquela pancada lá que a bola quase foi pro gol, passou muito perto ali, mas na hora de cruzar não tá acertando. Precisa caprichar, até porque você tem Lucão do Break, você tem Nicolas Careca, então você reforçou em termos de altura ali no seu ataque, os 2 zagueiros estavam na área também, essa é uma possibilidade para chegar ao gol de empate, essa bola aérea. Bola pra fora, arremesso manual pro Guarani, já cobrada a bola, volta com o Ludic, dá um tapa na bola mais atrás com o Vilela, Vilela já ajeita na perna direita, rola ali pelo meio com o Silas vem na bola, tem marcação em cima dele, já dá um tapa na bola, fica caindo, fica sentindo, o árbitro para o jogo, anota falta. Tava dando vantagem ali, lá a equipe do Guarani, mas... Ô Léo, saiu o cartãozinho amarelo no finalzinho do primeiro tempo, não saiu? Foi ali pro camisa 19, o Mugni confirmando, portanto, viu, Cabela? Camisa 19, o Mugni. Só um detalhe, né? Os jogadores suplentes da equipe do Guarani também em processo de aquecimento. Marcinho fazendo um aquecimento bem
assim, na velocidade, o Venuto também chamou muita atenção, um pouco diferente dos demais atletas. O Marcinho é uma opção de criação, né? Uma opção de criação é o Marcinho, quem sabe, né? Quem sabe da metade do segundo tempo pra frente ali, o Mozart não tente colocar ele em campo, que faz tempo que não joga, vem de contusão, tá paradaço lá, tá voltando agora, quem sabe, é falta pro Guarani, tá longe, hein? Persson na bola, faz o levantamento, joga no segundo pau de cabeça, João Vitor pro meio da área, batida! Nicolas Careca! Mas ele bateu com raiva! A jogada ensaiada, cruzamento no segundo pau. Sobe João Vitor, escora de cabeça, a bola vai caindo no meio da área. O Nicolas Careca chega sem deixar a bola tocar no gramado, chega com raiva. Enche o pé na cara da bola, estufa a rede a 6 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Tá tudo igual no Brinco de Ouro. Nicolas, o Careca! Faz o gol de empate, tá tudo igual no Brinco de Ouro, 1-1, Bahia e Guarani. Léo Toninho! E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Danilo Fernandes. Foi uma sapatada do camisa número 11, a falta cobrada. Ali o João Vitor, muito inteligente, jogou ali praticamente na marca do pênalti. E sem marcação, como um centroavante, encheu o pé, colocou o pé direito na bola, estufou as redes que o gol tá balançando até agora, Camila. Que momento, o Guarani empata no Brinco. Agora Guarani 1, Bahia também 1. Mas o VAR tá sendo consultado, tá falando com o árbitro ali, hein? O senhor Bruno Arleu Araújo tá falando com o VAR. Olha lá, vai pro VAR. Cabela. Deu impedimento. João Vitor impedido. É isso? Posicionamento do João Vitor, é isso? Tá dando impedimento no ataque do Guarani. E foi o João mesmo. Agora ele sinalizou lá no fundo, aqui quase próximo de onde eu tô, falando que o impedimento foi lá. A falta foi lá, portanto, então, anulado o gol do Guarani. Anulado o gol do Guarani. Seria o João Vitor, a posição irregular, no lançamento da cobrança da falta. Eu tô esperando o replay aqui no nosso monitor de 6 polegadas aqui, mas o Júlio tem um de 50. Júlio Nascimento. Exatamente, o que ajuda muito a arbitragem nesse lance é porque a defesa do Bahia estava exatamente em cima da linha, né, Cabela, da grande área. Facilita um pouco do trabalho da arbitragem. A impressão no primeiro momento é que acerta o VAR ao anular o gol do Guarani. Muito bem, pontinho a mais para mim no retorno do Júlio Nascimento aqui para mim, por favor. Olha, mas eu vou falar para você, aquele impedimento, tô vendo aqui agora, é aquele impedimento que é por um fio de cabelo, hein? E vou falar para você que é o fio de cabelo do Júlio do Nascimento. Esquentou o clima, hein? Esquentou o clima em campo. Famoso empurra. Um tapa daqui, outro tapa de lá. A falta anotada pro Bahia. O Bruno Arleu Araújo, o árbitro só acompanha de longe, Léo Toninho. De longe parece que é o 11 que tá caído ali no chão, ali o Raí, mas daí foi o Persson empurrando o Mugni, já chegou ali a zaga da equipe do Guarani, a turma do deixa disso, um princípio ali de confusão. Imagina os ânimos, né? O Guarani empata o jogo, o impedimento anotado, gol anulado, logo em seguida uma falta, tem aqueles falares, a galera também já começou a gritar, a torcida chega para dar aquela inflamada também, parece que nada de mais grave que o jogador do Bahia segue 1-0 para a equipe visitante, falta anotada, canto direito, viu, Cabelo? O árbitro chamou aqui já o Silas para conversar junto com o Davó. Os dois proseiam ali com o árbitro do jogo. O André tá lá também. É o André não é o Davó. É o André e o Silas. Estão ali conversando. O Davó tá mais no meio ali, mais no meio do campo ali. Ali o árbitro conversou, falou, contou, pediu a receita do bolo da tia e tá tudo certo. Falta pro Bahia ali pela meia direita, 9h50. O segundo tempo começou agitado, hein? Começou agitado. Júlio, vamos ver se eu te ouço melhor agora. O impedimento foi muito claro, pelo menos o monitor grande aí, ô Júlio. Exatamente, agora, o Cabela, a transmissão coloca o lance com um tracejar das linhas, né? E de fato tem uma inclinação do tronco do João Vitor. O braço dele, o ombro dele está à frente do defensor, então de fato a anulação do gol do Guarani foi correta. Muito bem, então correta. Eu gritei com tanta vontade, né?
Ô, seu juiz. Um golaço, né? Foi um golaço do Nicolas Careca. Foi um golaço. Eu vou pedir pro Elton Grimaldi, guarda essa gravação, que se sair outro gol, você solta ela, tá? Ficou bonito. E seria o primeiro gol dele, né, Capela? Esse que é o detalhe, né? Pois é. Anularam o primeiro gol dele. Olha o Guarani. Vem pro campo de ataque. Lançamento feito lá pela direita. Nicolas Careca briga pela bola. Briga ali com o Didi. Só acompanha o último toque do Didi. Escanteio pro Guarani lá pela direita. O Bugrão vem pra cima. É o primeiro escanteio no segundo tempo e é pro Guarani. É o 7º escanteio do jogo. 5º para o Bugrão em toda a partida. Vai Persson na cobrança lá pela direita. O Silas se apresenta lá também. De perto da canhota o Silas. De perto da direita o Persson. Todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento pro Bugrão. Aumenta o volume aí, vem comigo, você que tá no YouTube, vai curtindo, vai se inscrevendo no canal, vem com a gente no Esporte CBN Campinas, dando show de transmissão pra você nesse sonsaço da CBN. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, todo mundo lá, quem sabe agora, autoriza o árbitro, Persson na cobrança, primeiro pau, desvio de cabeça, passa por toda a grande área, corre pra evitar a saída pelo lado de cá, não consegue, Matheus Pereira, lado esquerdo ali não consegue, a bola vai pra fora, é só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Agora Gabi Castro, segundo tempo bem diferente do Guarani, hein? Bem diferente, o Nicolas Careca mudou, né, a configuração do ataque do Guarani, jogando ali ao lado do Lucão do Break, então já fica difícil para a defesa do Bahia saber quem vai marcar quem, porque ele joga praticamente com 2 centroavantes. Nesse lance do escanteio era o Nicolas Careca na primeira trave, então é um Guarani com a posse de bola, com seus 9 jogadores de linha, praticamente só um zagueiro atrás da linha, mas o Guarani todo no campo de ataque, pressionando o Bahia em busca desse gol de empate. Bola tocada do campo defensivo ali pela equipe do Guarani. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 12 minutos e 20 de bola rolando neste segundo tempo de jogo. 18ª rodada, penúltima da Série B. Neste primeiro turno, o placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 1 pro Bahia. O Inácio marcou lá no primeiro tempo. Central da bola, Júlio Nascimento. Bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. Final do primeiro tempo para 2 jogos. A Bahia vai vencendo o Santos 1-0. O Flamengo vai batendo o Coritiba por 2-0. Daqui a pouco, com Oscar Ulisses, tem Ceará e Corinthians às 9 da noite. Futebol, vamos CBN. É na sequência, hein? Logo depois de Guarani e Bahia, tem Ceará e Corinthians aqui no Futebol da CBN Campinas. Aí o Danilo Fernandes para a batida do tiro de meta, vai se ajeitando ali para a reposição de bola, sai tocando ali do lado direito com o Inácio, o autor do gol. Rola a bola com o Patrick fora da grande área, ajeita na perna direita, despacha no campo de ataque, faz o lançamento lá na frente quem sobe de cabeça é o Terlan, já repõe o Guarani no campo de ataque com o Persson fez a tabela, chega por baixo o Patrick, dá roubada de bola, dá um bicão nela, despacha para o campo de ataque, bateu lá no quero, quem corre lá é o João Vitor para ficar com ela. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E o Nicolas, você falou, o Gabi Castro, aumentou a estatura do ataque do Guarani, não é? E o Nicolas, ele não perde uma, cara. Agora ele cometeu a falta, mas ele toca na bola do mesmo jeito. Não, brigador, né? Ele tá em todo lance, ele tem bom posicionamento, entrou muito bem na partida. Falta cobrada, vem bola para o campo de ataque do Bahia. Quem corta é o João Vitor, ela sobra lá pelo lado esquerdo por ali. Quem faz o domínio, toca na bola de Djalma, já bota na frente, vai para a tabela, recebe de volta lá na ponta canhota com o peito, ajeita pelo meio. Era para chegada ali pelo meio do Davó. Quem chega para fazer o corte é o João Vitor, no bico da bola é Vitor, escanteio, sobe de cabeça para fazer o corte, joga para fora. O Gabriel Xavier bota a bola para fora e arremesso manual que favorece a equipe do Bucre. Ali do sistema defensivo já faz a cobrança. Sobe de cabeça o Gabriel Xavier. Ele faz o quarto, briga por ela o Lucão do Breite. Joga no Nicolas lá pelo lado direito. Vem zagueiro por baixo para fazer o corte. Sai jogando errado, recupera a bola a equipe do Bugrão. O Bugrão toca a bola pelo círculo central do gramado. Vem buscando mais uma vez o espaço no campo de ataque. Vai trabalhando a bola. Vem pela meia esquerda com o Silas. Ajeita na perna direita. Já faz o lançamento lá na ponta direita. Evita sair do Ludic. Não é o Ludic que tá lá não. Quem tá para ler o Bruno José. Agora sim é o Ludic que recebe a bola na perna direita. Vem pelo círculo central do gramado. Trabalha com Silas, 14 minutos e 50, segundo tempo de jogo, 1-0, o Bahia tá ganhando, vem tocando a bola, Matheus Pereira devolve a bola no Silas, Silas já faz o lançamento, pra quem é Silas? O Silas, ele buscava o Bruno José lá pela direita, mas foi muito forte, né, Léo Rolim?
Aí recebe vaias da torcida, né? O Silas talvez não tão bem assim no jogo, né? Como você mesmo disse, bate muito bem na bola, cobra falta, escanteio, mas realmente foi um lançamento. Talvez faltou um pouco levantar a cabeça e ver o posicionamento do Bruno. Ficou no caminho, a bola pela linha de fundo, o tiro de meta já batido. 15 minutos e 20 deste segundo tempo. Você viu o toque, e passamos de 15 minutos. Bota a bola no campo de ataque mais uma vez, equipe do Bugre. Tenta o toque com o peito ali, o Lucão. Era pro Bruno José, o zagueiro corta, bota pra fora o Gabriel Xavier. O arremesso é manual pra equipe do Guarani. Vai chegando lá o Ludwig pra fazer a cobrança, hein? Vai chegando lá o Ludwig pra fazer a cobrança. Ele busca alguém pra fazer o passe. Ninguém se apresenta ali pertinho dele. Ele olhou de um lado, olhou de outro, buscou alguém. Lá na frente é o Nicolas. Ele fez o passe com Bruno José, já toca no Silas, o Silas faz o domínio, gira o corpo, já faz a ligação com o dono da avó, sai carregando, foi puxado, é falta ali, Léo Tonin. Falta ali o Ludwig, hein? Acabou parando ali a jogada, o camisa 88 foi puxado, recebeu até ali uma reclamação ali do Bruno, calma, Ludwig, que não pintou cartão amarelo, lembrando, os pendurados do Guarani, Ronaldo Alves, Nicolas Careca e Lucão do Break. Toca a bola ali pela direita, equipe do Bahia, vem com Inácio rola a bola pela meia com Raí devolve lá com o Didi toca na bola, Patrick vem buscar o lance, é o Mugni já faz o domínio, ajeita a bola, aperta a canhota, devolve lá do lado esquerdo, por aí com o Gabriel Xavier. Inverteu mais uma vez pela direita. Vai tocando a bola a equipe do Bahia de um lado, de outro. Vai buscando espaço de um lado e outro. Recua lá para começar de novo. 16,5. Neste segundo tempo, 1-0. Bahia está ganhando. Pinta lançamento no campo de ataque pela direita. Era para a chegada do André. Chega junto dele o Matheus Pereira. Só acompanha tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Gabi Castro. O Guarani está conseguindo marcar melhor o Bahia, né? Mas está faltando aquele cara que pensa que quando rouba a bola, rapidamente o raciocínio dele, pum, joga ali, é isso que tá faltando. O Guarani, ele tem vontade, ele tem velocidade, ele tá no campo de ataque do Bahia, mas ele peca no setor de criação. Então, quando você precisa colocar o Nicolas Careca na cara do gol, quando você precisa fazer um lançamento pro Lucão do Break, quando você precisa acionar o Eduardo Persson, aí você não tem qualidade. Aí o Silas, ele faz um lançamento errado, aí a bola não vai em qualidade pro Lucão do Break, ele não consegue o domínio, então tá faltando sim esse jogador. E o Mozart já pode olhar pro banco de reservas. Você tem o Marcinho, se você quiser fortalecer o meio campo e não abrir tanto, você tem o Rodrigo Andrade também, é uma outra possibilidade. É um momento ruim da contusão do Giovanni Augusto. O Guarani vai mexer 3 vezes, hein? O Guarani vai mexer 3 vezes lá, são 3 jogadores que foram chamados daqui a pouco. O Léo Tonin traz informações dos detalhes. Toca na bola mais uma vez a equipe do Bugre ali pelo círculo central do gramado, passa pelo Derlana, sobra com o Matheus Pereira. Ele carrega na diagonal, já dá um tapa nela lá na direita com o Ludwig ajeita na perna direita, busca alguém para fazer o passe, encosta a marcação do Daniel para cima dele, recua com o João Vitor já faz o domínio, olha do lado, olha do outro, devolve do Ludwig toca pelo meio, o Vilela de primeira pintou lançamento lá na ponta direita, sobe de Djalma de cabeça, escola, o Vilela briga pela bola, o Persson já recupera a bola. E o Vilela não consegue fazer o domínio. Já vou ajudar o Léo Tonin, porque eu acho que eu vi daqui. Venuto, Marcinho e Rodrigo Andrade devem ser as 3 alterações do Guarani. Já o Léo Tonin vai confirmar pra gente. Pois é. O Venuto já jogou contra o Cruzeiro, né? Mas o Rodrigo Andrade e o Marcinho estão voltando de contusão. É a volta deles. Daqui a pouco o Léo Tonin traz todos esses detalhes ali. Jogo tá parado ali. O Persson já sente câimbras. Eu acho que é ele quem vai deixar o campo, né? O Persson tá ali sentindo câimbras. O Davó vai lá para ajudar o Persson. 18h50. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. O jogo tá parado aqui no Brinco de Ouro. Você que está no YouTube, você que está no YouTube da CBN Campinas, você que está no YouTube do Esporte CBN Campinas, muito obrigado pela conexão. Você que está no esporte aí, ó, inscreva-se no nosso canal, tá? Vai se inscrevendo no nosso canal aí, porque esse canal do Esporte CBN Campinas vai ter muita coisa legal pela frente, tá bom? Vai ter de graça, né, Isabela? É de graça, obviamente, é de graça, não precisa pagar não. Tem muitos canais de YouTube por aí que tem que pagar, você tem que se inscrever lá e tem que pagar para participar de um monte de coisa. Aqui não, é tudo gratuito, você se inscreve lá, já aproveita e curta a nossa transmissão aí, manda sua mensagem, já começa a interagir com a gente, que é sempre bom demais saber quem está do outro lado aí nos acompanhando. Pode mandar recado, falar de onde você está nos ouvindo, onde você está nos acompanhando nessa noite de sabadaço, às 19h53. Troca sendo efetuada na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho o Léo Tonin fala. Tá entrando ali os jogadores do Mozart, né? Tá botando a galera em campo ali.
para voltar a jogar, para voltar a trabalhar com a camisa do Guarani. Ali o Rodrigo Andrade em campo, fazia tempo que o Rodrigo Andrade não participava, estava fora por contusão muscular. Contusão muscular é terrível. E o Giovanni Augusto também foi contusão muscular. Aí tá fora por um tempinho aí. Sobra de bola, já sai rolando a bola a equipe do Guarani. Atrapalha mais uma vez o campo defensivo com o João Vitor. João Vitor rola lá pela direita com o Ludwig. Ludwig levanta a cabeça, ameaça chutar. Demorou, agora sim, fez o passe, o Vitor faz a abertura pela esquerda com o Derlan. Derlan domina perto da canhosa, despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, é para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira corre na linha de fundo para ficar com ela, tem marcação em cima dele para fazer o desvio. O árbitro olhou. Na dúvida, ele deu tiro de meta. O árbitro não viu seu toque, ele olhou pro Bandeira, o Bandeira também não viu, ninguém viu nada, ninguém olhou pra lá, ninguém olhou pra cá. Pergunta pro Léo Toninho que tá atrás do gol ali, né, Léo? Foi apenas tiro de meta. Não vi nenhum toque ali do jogador do Bahia, não. Até pensei que ele tinha marcado ali um impedimento. Ele olhou pro árbitro e falou: e aí, o que você viu ali pro auxiliar? Acho que o auxiliar falou: professor, assume a bucha aí, viu? Tiro de meta anotada, viu, Cabelo? Pois é. Vamos lá então com as substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Realmente mudou 3 vezes, a equipe do Guarani saiu 96, Silas, 96 Silas deixou o gramado e o 32, o Rodrigo Andrade, já tá pro jogo. Saiu 8, Eduardo Persson e entrou o 20, Marcinho. E por fim saiu 17, Bruno José, para a entrada do 77, Lucas Venuto. Aí, portanto, Gabi Castro, fique à vontade, analise aí toda essa mudança. Olha, a bola bateu nas costas de Nilo Fernandes. E que é isso, gente? Que doideira foi essa aí, Léo? Fizeram ali um recuo, pegaram de supetão ali o goleirão, fez o que pôde, jogou a bola pela linha lateral. Agora ele perdeu a oportunidade do lateral, o Bahia já tem a posse de bola. Muito bem, agora sim, Gabi Castro. É válida as mudanças do Mozart, principalmente do meio pro ataque ao Bahia. Olha, o Bahia vem pro campo de ataque, bola enfiada. Era pro Raí, mas a bola foi forte, espantou todo o quero que tava ali. Bola vai pra fora, só tiro de meta. Vai lá, Gabi. Então, naquela sua leitura de jogo que você tava incomodado com este último passe, né? Ele muda praticamente todo o meio ataque, porque ele tira o Silas e o Eduardo Persson, e coloca o Rodrigo Andrade e o Marcinho. Então dá um poder maior de qualidade para poder trabalhar a bola. São jogadores tecnicamente melhores que estão voltando de lesão, mas que conseguem trabalhar melhor a bola. E ele tira o Bruno José, que estava apagadíssimo no segundo tempo, e coloca o Lucas Venuto. Aí sim, é um jogador por outro da mesma posição para renovar o fôlego, mas a mudança do meio-campo com a saída do Persson e do Silas para a entrada do Marcinho e do Rodrigo Andrade, a gente deve ter um Guarani com mais posse de bola e aí sim, podendo colocar o Lucão do Break e o Nicolas Careca na cara do gol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 23 minutos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, 18ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro aqui, Brinco de Ouro da Princesa. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 1 pro Bahia, o Inácio marcou lá no primeiro tempo, vem Bahia pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Lavó. Ele tenta a finta, a marcação vai pra cima dela, o Djalma tava no lance, chegou o Venuto pra fazer a roubada, brigou pela bola, volta a bola com o Djalma faz o domínio, faz a finta, carrega, vem no bico da grande área, foi puxado, é falta em cima do Venuto, é falta que favorece a equipe do Guarani e pintou cartão ali, foi com o cotovelo, na verdade, ali com o Djalma, acabou derrubando o Venuto. Agora sim, central da bola, Júlio Nascimento. Mais cedo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Tombense por 3-0 e o Sampaio Correia venceu o Vasco da Gama 3-1. 1-0, Bahia tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vai, Bugrão! Já até empatou o jogo, mas estava ali impedido um pouquinho na frente o João Vitor. O impedimento foi anotado, o gol anulado do Nicolas Careca. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Guarani. A falta tá anotada. Lucão do break agora. Ele não precisava botar o pé à frente ali, não precisava estar esticado na perna ali. Com isso, o Inácio foi veiaco e cavou a falta, Léo Toninho. Segura alguns segundos preciosa ali o camisa número 4, né? Falta ali no canto direito, pede um pouco de velocidade ali pro goleirão que vai fazer a cobrança da falta. Só um detalhe, viu, Cabelo? Guarani e Bahia, eles acabaram ficando aí
antes mesmo dessa partida, 13 anos sem se enfrentarem, né? Em 2009 foi o último jogo, em novembro. Naquela ocasião, o Guarani acabou perdendo, né? Jogando fora de casa, mas talvez um momento interessante. Por mais que perdeu, conseguiu acesso à primeira divisão. Foi a última vez que o Guarani foi realmente para a primeira divisão com uma derrota diante do Bahia. Foi fora de casa. Quem sabe consegue algum resultado importante, uma arrancada aí na competição. Outra falta pro Bahia, torcedor pega no pé do árbitro, o senhor Bruno Arleu Araújo, mas foi falta ali, né, Gabi? Foi falta. Acabou escorregando ali porque ele foi empurrado. Agora, Cabela, um jogo muito mais brigado, físico neste segundo tempo, e os números mostram isso, tá? Finalização, Guarani, uma só no segundo tempo, então a gente fala dessa vontade, dessa luta, mas não finaliza no gol. E o Bahia também uma finalização, o Bahia que não consegue chegar até o gol do Kozlinski. No primeiro tempo foi muito bem até os 25 minutos, no segundo tempo só segurando o placar. E não finaliza porque não cria, né? No segundo tempo não consegue criar. Não consegue criar. É falta pro Bahia aqui pela meia direita. Tem Mugni e Daniel. Os dois estão na bola para fazer a cobrança da falta. Tem o Venuto e o Marcinho na barreira. Foi pra bola. Daniel, levantamento na grande área. Subiu de cabeça pra fora. Era o Inácio de novo que estava lá no meio da grande área para dar uma testada. A bola jogou para fora do campo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, que tem pressa, já faz a cobrança, está jogando com o Ludic. Lá pela direita trabalha o camisa número 2. A equipe do Guarani faz o break, levanta a cabeça, rola a bola com o Rodrigo Andrade, toca na bola, perde o lance, recupera Daniel. Já vem com ela, rola com o Davó, ali à frente da grande área. Preparou a batida, vem com ela de fora da área. Espalma Kozlinski. A bola bateu na mão do Ludic. O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo. Chega Lucão para fazer o passe. Marcinho com ela, bota na ponta canhota pro Nicolas Careca correr com o Inácio, corre Inácio, toca na bola pra fora. Agora eu achei que não foi nada, foi na sua frente aí, Léo Toninho. Eu também não achei falta não, viu, Cabelo? Eu sei que veio ali numa disputa ali de ombro, né? Mas parece que o jogador ele acabou ganhando ali à frente do Nicolas Careca. Não vi nenhum tipo de movimento de empurrão, mas o certo é que a falta foi anotada ali no canto direito. Pede pressa ali o Arley, mas o detalhe, hein? Que defesaça do Maurício Kozlinski, foi no cantinho direito, fez a defesa e daqui eu vi um toque de mão do Ludic, mas talvez pela distância, eu não sei qual foi a intenção desse toque. Tem falta que favorece a equipe do Bahia. O árbitro vai lá conversar com o Inácio. Agora ele se levanta, tá tudo bem com ele. É aquele que nós falamos lá no primeiro tempo da história do Davó, quando caiu. O Inácio caiu agora também, não foi nada. Não foi nada, não precisou de atendimento médico. E ali levantou quando o árbitro foi lá e tá tudo certo, segue o jogo. A falta vai ser cobrada para a equipe do Bahia no campo defensivo. 27,5, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sobe Matheus Pereira de cabeça, escora, ela vem pelo meio. Ali no meio, toca na bola, o Vilela bota no campo de ataque, não consegue fazer o domínio. Opa, último toque do jogador da equipe do Bahia. O Marcinho tem pressa na cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe, tem que se apresenta o árbitro. O árbitro apitou, mas deixou cobrar. Correu o Loucão lá no lado esquerdo, pintou cruzamento, a bola vem pra área. Chega no meio do caminho para fazer o corte. A zaga da equipe do Bahia. A bola volta mais uma vez ali pelo meio com o Didi. Dá um bico na bola, sobe lá no 15º andar. Ele vai brigar por ela. O Derlan devolve o Guarani no meio. Vem com o Matheus Pereira. A bola é brigada. O jogo é brigado. Eles brigam pela bola ali no meio. Sobe, desce a bola. Vem mais uma vez ali o Derlan de cabeça. Desvia o Rodrigo Andrade. Ela sobra com o Gabriel Xavier. Dá um bico na bola. Vai o Guarani. Fica com ela dominado novamente. Lá pela direita. Vem com o Ludic. Ludic carrega em velocidade. A equipe do Mugre pintou lançamento para a grande área. Sobe a zaga do Bahia. Ela sobra com o Daniel aberto lá pelo lado esquerdo mais uma vez. Se apontou na frente para correr lá do lado esquerdo. Vem mais uma vez o Raí com ela. Bota pelo meio. Jogou no contrapé do Patrick para sorte do Guarani, que sai jogando ali pelo lado direito com o Venuto. O Venuto faz o domínio, levanta a cabeça, tá perto o Marcinho pelo lado esquerdo. O Marcinho já recebe a bola, ajeita na perna canhota. O Guarani vem pra cima, tá embolado ali pelo meio. Vem Marcinho, levanta a cabeça, encontra o Rodrigo Andrade, livre de marcação na cara do gol, bateu. Danilo! Espalma o goleiro, bota pra fora. Escanteio pro Guarani lá pela direita, Léo Toninho. E que defesaço, o Guarani veio rápido, até no começo da jogada, certas vaias ali pro Venuto, mas ele viu a movimentação do Marcinho. Ali o Marcinho, como meio campo de criação, fez o cruzamento de pé na canhota, achou ali o Rodrigo Andrade lá no canto direito, cara a cara com o goleirão da equipe do Bahia. Fez uma grande defesa, saiu ali nos pés do volante bugrino, fica sentindo, o Guarani tem um escanteio, quase o gol de empate, viu, Cabela?
Quase gol de empate. Danilo Fernandes tem lá o departamento médico do Bahia em campo. Gabi Castro, 2 bolas que o Marcinho pegou, 2 enfiadas. Uma pro Nicolas Careca, que ele cometeu a falta em cima do Inácio. E essa bola pro Rodrigo Andrade. A bola foi tão na medida que o Rodrigo achou que ela não fosse passar. Exatamente. Em um momento que nós tivemos um hiato na partida, né? Porque a qualidade do jogo caiu. Mas o Marcinho conseguiu, através da qualidade da visão de jogo, um lançamento para o Rodrigo Andrade, que ultrapassou todos os zagueiros da equipe do Bahia. E cara a cara, o Danilo Fernandes acabou fechando ali o ângulo, fazendo a defesa parcial. É por isso que o Marcinho entrou, porque ele tem essa qualidade. E você pode ter certeza que já o Anderson Moreira vai fazer a alteração. Tem no banco o Jacaré, tem o Rildo, já para conseguir... Tem uma reunião lá no banco de reservas. Esse contratar. Então, estão conversando ali. Você pode ter certeza que já a gente vai ter alteração para poder puxar esse contra-ataque. Escanteio, Marcinho na bola, faz o levantamento, vira marcando o pênalti de cabeça, Derlande, zagueirão, a bola voltou pelo meio, sobra de bola batida, para fora do gol! O Derlan subiu no segundo pau, cabeceou pro Nicolas Careca, que devolveu pelo meio na batida do João Vitor. Não, do Derlan. O Derlan, viu, Gabi? Foi o Derlan. Isso. Foi o Derlan. Ele pegou mal na bola, mas quase, hein, Léo? Quase, hein, Léo? Exatamente, quase, né? Jogada depois do escanteio, a bola acabou sobrando praticamente ali no segundo pau. O Derlan jogou pro meio da área. O Nicolas Careca, ele até fez o movimento, mas não pegou bem na bola. Praticamente devolveu ali a bola pro zagueirão do Guarani de canhota. Ele bateu meio que caindo na rasteira. Talvez se pegasse um pouquinho mais de ângulo entrando ali pro gol, poderia levar perigo ali pro goleirão da equipe do Bahia. Tá acabando a equipe do Guarani lá pela direita. Você que tá no YouTube aí, inscreva-se no canal Esporte CBN Campinas, inscreva-se aí. Tem muita gente conectada, obrigado pela audiência. Você tá acompanhando a transmissão do futebol, que é primeiro lugar do Ibope aqui em Campinas. Vai tocando a bola a equipe do Bugre lá pela direita mais uma vez com o Ludwig que devolve na fogueira pro João Vitor. Esse é o João Vitor. Recua lá atrás com o Kozlinski. O Kozlinski sai jogando com esse Derlan. Derlan já domina, perto da canhota, já despacha aqui pela esquerda, jogou errado, sai jogando errado. Quem recupera a bola é o André, já bota o Bahia no campo de ataque, blocou o Raí na bola, Patrick rola com o Mugni, vem Daniel, Mugni fica com ela, tem jogador do Guarani caído, sobra de bola com o Djalma lá pelo lado esquerdo, invadiu a área, bola enfiada, linha de fundo, pintou cruzamento, desvio, gol! O camisa número 11 no meio da pequena área, ele só chegou para empurrar pro fundo do gol. Uma jogada atrapalhada, bonita do Bahia, bola de pé em pé, bola tocada, rolando toda a frente da grande área, indo lá pela esquerda, bola enfiada na linha de fundo, cruzamento rasteiro pro meio da pequena área e o Raí chega para dar um tapa na bola, bota pro fundo do gol. Bahia. 32 minutos deste segundo tempo, o Bahia amplia, faz o segundo, tricolor baiano. 2 pro Bahia, nada pra equipe do Guarani, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski, jogada ali pelo canto esquerdo, como você mesmo disse, jogada que foi trabalhada, de pé em pé, foi o Mugni, teve também o Djalma, fez um cruzamento já na pequena área, colocou a bola no fundo das redes, praticamente só literalmente rolou ela pro fundo das redes, viu, Cabela? Amplia os visitantes, amplia o Bahia aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, agora Guarani 0, Bahia 2. 2-0, o Bahia tá ganhando. Fica mais difícil para a equipe do Guarani agora, hein, Gabi Castro? Fica mais difícil, Cabelo. Não dá pra falar em injustiça, né? O Guarani era melhor no segundo tempo, o Guarani pressionava, o gol que ele conseguiu foi irregular, pressionou, eu falei de uma queda de rendimento, e o Bahia praticamente na primeira jogada bem trabalhada no segundo tempo, pelo lado esquerdo apareceu o Djalma saindo do banco de reservas, cruzamento rasteiro e aí a falha defensiva dos zagueiros do Guarani que não acompanharam e o Raí livre de marcação praticamente em cima da linha completou para o fundo das redes. Bahia amplia, faz 2-0, agora fica muito difícil para o Guarani voltar na partida nos últimos minutos. Sonzão da CBN Campinas, você acompanhando o sonsaço da CBN Campinas, você que está pelo YouTube, inscreva-se no canal da CBN Campinas, do Esporte CBN Campinas, vai se inscrevendo aí, vem com a gente, vem fazer parte dessa família do Esporte CBN Campinas, que é primeiro lugar em audiência em Campinas. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucão já faz o domínio de cabeça, ele toca na bola, vem Marcinho, Lucão se secou todo ali, Lucão deu o chapéu no Marcinho, toca a bola pelo meio, Rodrigo Andrade de frente pro gol, rolou Ludwig com ela, tenta a abertura, bateu no zagueiro, sai jogando rapidamente o
Mugri. Quem chega, Rodrigo Andrade para fazer o corte, recua lá atrás com o João Vitor, mais uma vez, 34,5 desse segundo tempo. Vai tocando a bola o Guarani com o Vilela ali pelo meio. Já toca na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Ajeita na perna da canhota, encara a marcação que chega para cima dele, rola com o Marcinho. O Marcinho devolve do Matheus Pereira, aberto da linha de fundo, vem marcação para cima dele, do André. Mas o desvio bota pra fora, escanteio que favorece, tá dando só tiro de meta. É isso, Léo? Eu vi tiro de meta também, viu? O último jogador do Guarani, pelo menos na minha visão, jogada rápida aqui no canto esquerdo. Ele foi ali na disputa com o zagueirão ali, camisa de número 19, colocou ali o pé na bola. Antes da alteração, Cabelo, posso confirmar então público e renda? Vamos lá. Vamos lá, público total, 3.906. 3906 para uma renda de R$ 72.810. E quando quiser, substituição no Bahia. Vamos lá. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Vem Bahia na bola na grande área, bola rolada da avó, preparou, bateu, desvio pra fora do gol. Encheu o pé na bola da avó, teve desvio da zaga, foi pra fora, escanteio, confirma a substituição, Léo. Saiu o autor do segundo gol, camisa número 11, o Raí deixou o gramado, entrou o 7, Marco Antônio, camisa 7, Marco Antônio tá no jogo, escanteio, canto direito, Bahia. Marco Antônio em campo, a equipe do Bahia. Escanteio que favorece o Bahia. É o terceiro do jogo, o escanteio pro Bahia em todo o jogo. Vai ali se ajeitando Daniel para cobrança. Todo mundo lá na grande área. Junto dele ali também tem o Marco Antônio. Tá ajeitando, vai para cobrança. De perna canhota, Marco Antônio fica na bola, vai para batida, perna esquerda, batida, levantamento fechado, segundo pau, passa por todo mundo, vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 36 minutos e meio. Segundo tempo, reta final de jogo. 2-0 pro Bahia. E você que tá no YouTube, não mandou sua mensagem ainda? Manda sua mensagem aí. Tá ouvindo pelos 99,1 FM no Sonsaço da CBN. Manda mensagem pelo nosso WhatsApp, o 991869070. O importante é você interagir conosco. Rola a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo com o Ludwig. Lá pela direita, o Ludwig já faz o domínio, tem marcação pra cima dele. O Daniel chega, aperta a marcação, ele recua com o João Vitor. João Vitor já faz a abertura. Pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira ajeita a bola, aperta a canhota, ele busca alguém para fazer o passe, busca espaço. Não tem ninguém por ali, dá um tapa lá atrás para começar de novo com o João Vitor. João Vitor toca na bola. Sai jogando lá com o Vilela bota na frente, lá do lado direito pro Venuto, ele fintou, girou, o corpo caiu no gramado, é falta em cima do Venuto, é falta pro Guarani, é lá pela direita, Léo Toninho. Gabriel Xavier não gostou da marcação não, mas já ia escapando com uma certa inteligência ali o Venuto, canto direito, a torcida vem junto, hein, Cabelo, tô sentindo aqui uma movimentação, a expectativa quem sabe aí do Guarani descontar, quem sabe aí correr ainda atrás do placar, falta pelo canto direito, Guarani tem a posse de bola, Marcinho pra bola. 37 minutos e 40, aumenta o volume, quem sabe o Guarani vai diminuir o placar agora, torcedor do Bugre. Marcinho na cobrança, todo mundo na grande área, é bom momento para o Bugrão, vai Bugrão! Marcinho na bola, levantamento feito, segundo pau, sobe de cabeça, Lucão, faz o desvio, joga pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Bahia no campo defensivo. Tem jogador caído lá no meio da área, Léo Toninho. Tem sim, o defensor da equipe do Bahia sente ali o rosto, talvez ali na disputa junto com o Lucão, né? O Lucão praticamente serviu como zagueiro, ele que tirou a bola e colocou ali a bola pela linha lateral, jogo parado, sem pressa o Bahia, segundos preciosos, lateral, camisa 13, ali o André se prepara para a cobrança. Você disse que o Lucão não marca 7 jogos, né, o Gabi? Quando Sim. A fase não é boa, até no ataque ele é zagueiro. Eu tava pensando exatamente sobre isso, né? Quando a fase não é boa... de pensação, entendeu? Quando a fase não é boa, o Lucão do Break ele não consegue, o golaço do Nicolas Careca é irregular e é o 7º jogo consecutivo que nenhum atacante do Guarani consegue balançar as redes. Depende sempre de um lateral direito, de um volante, de um meio-campista. Isso é algo para a gente discutir, por que o ataque do Guarani ele não funciona, né? Às vezes a bola até chega com qualidade em raras oportunidades e elas não acontecem. Então o Guarani tem um problema crônico no seu ataque e o Mozart vai precisar trabalhar. Chega por baixo lá para fazer o corte, o Gabriel Xavier tá o bico na bola, despacha lá para o campo de ataque, a bola vai para fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani. Vai se ajeitando lá o Bahia, porque vai ter mais 2 trocas da equipe do Bahia, mais 2 mexidas pelo Anderson Moreira. Vai mexer mais 2 vezes o técnico do tricolor baiano, vai mexendo ali. E daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma para nós. Daqui a pouquinho o Léo confirma pra gente
as substituições na equipe do Bahia. Vem Guarani, Venuto tá pelo lado esquerdo, ele toca mais atrás com o Derlan, Derlan recua com João Vitor, começa de novo lá no sistema defensivo, mais uma vez a equipe do Guarani, vai tocando de um lado e outro, vem com o Derlan, Derlan encontra o Venuto, aberto do lado esquerdo, o Venuto tenta imprimir velocidade, bota na frente pro Matheus Pereira, o André bota o corpo à frente, chega por baixo para fazer o quarto zagueiro, o Inácio tava lá, bota para fora, arremesso manual que favorece o Guarani, tem pressa na devolução, já faz o arremesso, joga na frente, encontrou o Lucão livre, mas o Lucão deu uma canelada na bola, deu uma espanada agora, e ele pede desculpa para quem? Pro torcedor, foi isso que eu entendi, Léo Toninho? Eu entendi isso também, viu? Tá um pouco perdido, né? Tá um pouco apagado o Lucão. Você vê o semblante dele, um jogador talvez um pouco assim psicologicamente preocupado, né? Com a fase que faz, viu, Cabelão? Tem que parar com isso, né? Tem que parar com isso de dar atenção pro torcedor quando tá dentro de campo, né? E sentiu o segundo gol, o Guarani, e os jogadores sentiu. também, né? Você vê claramente como estão cabisbaixos no gramado. Vamos lá, então vamos confirmar as substituições do jogo, Léo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou na equipe do Bahia, saiu 10, Daniel deixou o gramado, entrou 42, Miqueias 42, saiu também o 88 da Vó para a entrada do 9, o Rodalega. Muito bem, tá aí portanto o Rodalega em campo, na equipe do Bahia, Miqueias também. Vai botar esse povo pra correr, que o Davó correu bastante, o Daniel também trabalhou muito ali pelo meio, né, Gabi? Muito bem, tava até pensando aqui já no meu craque do jogo, se nada de extraordinário acontecer, a gente sabe que ainda tem alguns minutos, mas o Daniel é um possível, viu? Jogador muito bom, o 10 do Bahia, gostei da articulação dele. Tem falta pro Guarani pela meia esquerda em cima do Venuto, é falta pro Bugrão, quem sabe agora, Léo Toninho. André fez ali, chegou no carrinho, né? Talvez o lance em si, você pode até falar, foi na bola, mas realmente foi imprudente ali o jogador da equipe do Bahia. Uma falta perigosa ali no canto esquerdo, alguns bons passos ali para a área, mas já se prepara ali para a cobrança o Marcinho, também tem ali o Matheus Pereira, dois jogadores que praticamente já ficam ali do lado da bola. Quem sabe, um lance perigoso, o Guarani pode descontar na partida, viu, Cabela? 41 e 50, tem Marcinho e Matheus Pereira na bola, Marcinho já pegou a bola, botou embaixo do sovaco, falou deixa pra mim, Marcinho de perto à direita, é falta do Barreira, a um passo dentro da grande área, tá preocupado Danilo Fernando, torcedor do Guarani, espera um golzinho do Guarani, pra quem sabe dá tempo ainda de buscar o empate, vai Marcinho pra bola, preparou, bateu, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 42,5, segundo tempo de jogo. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 2 pro Bahia, Júlio Nascimento. Bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, segundo tempo em andamento. A Bahia vai batendo o Santos, placar de 1-0. O Flamengo vai vencendo o Curitiba 2-0. Daqui a pouco tem Ceará e Corinthians. E aqui no WhatsApp da CBN, um abraço pro Nelson, tá preocupado com o destino do Guarani. E o Wellington de Campinas tá perguntando cadê os bons atacantes neste elenco do Guarani. Futebol Globo CBN. Tá tudo escondido. Só que ninguém sabe onde. 43 minutos é o segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Rodrigo Andrade, dá um tapa na bola lá pela direita pro João Vitor. Jogou na fogueira pro Ludwig, consertou, devolveu no João Vitor. João Vitor ajeita a perna da canhota, recua lá atrás com o Kozlinski. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque com o Matheus Pereira, lado esquerdo, tem marcação pra cima dele, ali do Marco Antônio, ele volta a bola pelo meio com o Rodrigo Andrade, dá um tapa nela, lá pela direita, João Vitor recebe a bola, atravessa a linha divisória do campo, ele vem buscando o campo de ataque, tem marcação, encosta pra cima dele ali, o Mugni, ele faz o lançamento, quem sobe de cabeça pra fazer o corte, Gabriel Xavier, volta a bola lá pelo lado esquerdo com o Mugni, ele sai jogando, bota velocidade, botou velocidade, o Bahia vem pro campo de ataque, encosta a marcação do Venuto pra cima dele, o Mugni é fortão, o Venuto vai tentando trombar com ele, não consegue nem fazer falta agora. Agora a falta em cima do Miqueias. Quem cometeu a falta ali me parece que foi o Lucão ali, ó. E ficou de graça, viu, Leotoninho? Pra mim mereceu o amarelinho. Ficou mesmo, olha, o camisa número 9 até faz um gesto pra ser um pouco mais rápido a cobrança de falta, mas bem abatidos, bem observado ali pelo Gabi, né? Os jogadores do Guarani, o Nicolas Careca parece estar um pouquinho mais aceso, mas os demais já bem cansados e bem abatidos no jogo, viu, Cabela?
Bola no ataque, lançamento foi feito para ninguém ali na equipe do Bahia, só o Kozlinski vai ficando com ela e botando ordem na casa do Bugre. 44,5 deste segundo tempo, 2-0, Bahia tá ganhando. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ludic vem pelo círculo central do gramado, dá um tapa na bola pro Vilela. O Vilela entre os dois zagueiros, o Guarani sai trabalhando, vem botando o campo de ataque lado esquerdo com o Matheus Pereira. Ele puxa pelo meio, encontra o Rodrigo Andrade que vem buscar o jogo, já dá um tapa na bola pelo lado esquerdo com o Marcinho. Marcinho escapa bem na marcação, carrega bem na diagonal. Ele buscou espaço, caiu de maduro ali o tal do Marco Antônio. Bola sobrou, Rodrigo Andrade de frente pro gol, preferiu passe, tabelou com a canela do Ludic, deu certo, a bola voltou. Ludic com ela, trabalha mais atrás com o Derlander. Inverte a jogada lá pro Venuto, aberto lá pela direita, faz de domínio, coloca do gramado, encara a marcação do Gabriel, vai pra fita. Vamos a 50, vamos a 50. Olha o Bahia, lançamento pro Rodanega lá no campo de ataque, ele vem puxando pelo meio, ele encarou a marcação, foi pra cima, preparou, batida de longe, preferiu um tapa na bola pro Marco Antônio, lado direito, bico da grande área, ele já faz o break, rola a bola pela meia, trabalhou o André, entrou na grande área, foi tocado. Olha... Não sei não esse lance aí, viu, Léo Toninho? Em cima do André. Olha, Cabelo, eu tô do outro lado, né? Fica um pouquinho mais complicado, o jogador ainda caído ali no gramado. O juizão, ele, pelo menos da minha visão, ele tava muito frontal pro lance. Ele foi muito seguro, ele fez ali o movimento, pede um pouco ali de calma realmente para atendimento ali no jogador do Bahia. Seria um lateral também a favor pros visitantes, né? Pra equipe do Bahia. Jogo parado para entendimento, para atendimento, mas pode ter aí algum tipo de revisão no VAR, viu, Cabelo? Não sei se vai ter revisão do VAR, não. O árbitro não botou nem a mão assim em posição de Zé Rico. O Cabelo, eu acho que contato teve, mas como a bola ficou distante do jogador do Bahia e acho que ele valorizou, é algo que pode ser interpretado também, tá? Acho que ele deu uma valorizada, mas que houve o contato do jogador do Guarani com o do Bahia, houve. Houve o contato e o pé do jogador do Guarani estava em cima da linha da grande área. Então, se tiver revisão do lance, eu não sei não, hein? Não sei não. Marca em campo, departamento médico do Bahia também em campo. Já estamos chegando a 47 minutos. Vamos a 50, subiu placa de 5 minutos. Vamos a 50 nesse finalzinho de jogo. O Guarani vai conhecendo mais uma derrota e mais uma vez dentro do brinco de ouro, né, Gabi? Vem de vitória contra o líder Cruzeiro, só que não conseguiu aproveitar, né, essa confiança, fez falta, essa moral. Fez falta o Giovanni Augusto, sem sombra de dúvidas, fez muita falta. Era um jogador que era um sistema que estava dando certo, que provavelmente ele repetiria com os dois jogadores de ponta e sem esse centroavante, dando a mobilidade para ele poder armar e chegar como homem centralizado. Colocou o Lucão do Break, não vive uma boa fase, não fez uma boa partida o Lucão do Break. Então, sentiu falta, sim, do Giovanni Augusto. Guarani, no geral, uma partida de regular abaixo do esperado. Muito bem, deixou o campo de marca lá o André, já teve substituição. Vamos conferir a substituição, meu caro Léo Toninho. Opa, vamos lá. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou então no Bahia, saiu camisa 13 o André. 13 o André, deixou gramado, entrou 2, o Douglas Borel. Muito bem, tá aí, portanto, o Douglas em campo, finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, 48 minutos deste segundo tempo, 2-0, Bahia tá ganhando, tem arremesso manual, Rodanega já recebe da coxa, domina, recua, mais atrás com o Patrick, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela esquerda mais uma vez, se apresenta bem por ali, vai pra finta, chegava lá do lado esquerdo no campo de ataque, o Djalma acabou saindo com bola e tudo, tiro de meta já batido pela equipe do Bugre, que vem chegando no campo de ataque lado esquerdo com o Matheus Pereira, bota a bola pro Marcinho, Marcinho recebe, domina, devolve no Matheus, Matheus faz o domínio, vem carregando ali pela meia, deixa com o Rodrigo Andrade, 48-50, finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, 2-0, Bahia tá ganhando, trabalha com o Ludic faz o domínio, devolve no Rodrigo Andrade, Rodanega vai pra cima do Rodrigo Andrade, já faz a abertura lá pela direita com o Venuto, recebe no peito, coloca no gramado, já levanta a cabeça, busca a grande área, subiu o zagueiro Didi para fazer o corte, ela volta lá pelo lado esquerdo defensivo do Bahia, se livra da bola de Djalma, ela sobra com o Rodrigo Andrade, passou errado ali pelo meio, Rodanega fica com ela, já faz de domínio, rola a bola pela direita para a chegada do Douglas, que tá fresquinho em campo, tá fresquinho, tá com gás total, ele recebe a bola, domina, recua um pouquinho mais atrás com o Marco Antônio e devolve do
Mais uma vez do Douglas, fez o domínio, voltou pelo meio, trabalhou, se apresentou por ali, a equipe do Bahia, devolve na ponta direita, Miqueias, recebe a bola lá na linha de fundo, chega a marcação em cima dele do Matheus Pereira, doca do lado, curtinho com Douglas devolve mais atrás, trabalhando a bola, a equipe do Bahia, vai gastando tempo, vai terminar o jogo 49-50, lançamento feito ali com o Douglas, devolveu de calcanhar pelo meio, a batida, Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Bahia. Bola pra fora. Que defesaça do goleiro do Bugre, Léo Tolim. Que defesa ali no cantinho esquerdo, hein? Foi ali, foi pra cima ali da bola, fez uma grande defesa. O goleiro da equipe do Guarani, quase o terceiro gol, final do segundo tempo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani. 0 pro Guarani. Bahia. 2 pro Bahia. Rapidamente vão passando a bola para Júlio Nascimento e o central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. E dá pra ouvir, né, pelo som da CBN, a manifestação do torcedor bugrino não é tão positiva assim, né, Léo Toninho? Exatamente, jogadores descendo, a torcida não gostou nada. Vamos ver se a gente pega com o Venuto. Ô Venuto, para pra gente falar um pouquinho com a gente, Venuto, por gentileza. Passou aqui, realmente não quis parar. Tá ali o Vilela, capitão do time, ele não gosta muito de falar. Vamos ver se a gente consegue pegar uma opinião do Vilela e também ali do Nicolas Careca. Careca, por gentileza, Careca. Careca passou, Vilela. Ludic, para um pouquinho com a gente, por gentileza, cara. O que vem sendo a dificuldade do Guarani na criação para colocar a bola no fundo da rede? Acho que hoje, infelizmente, o resultado não veio, né? Mas não faltou entrega. Tem dias que a gente tenta, não entra. Mas é isso aí. Falar pouco, trabalhar mais por ser essa situação. Aí o Ludic passou rápido, falar pouco e trabalhar mais. Vamos ver se o Derlan passou rápido também. Vamos ver se a gente pega o Matheus Pereira, que pode ser a última partida dele com a camisa do Guarani. Vamos ver se ele fala aqui com a gente. Ô Matheus chegando aqui, lateral esquerdo, por gentileza, Matheus. Matheus agradeceu, mas realmente não quis falar. Vamos ver se o Bruno José... Bruno, você para um pouquinho para falar com a gente, Bruno? Bruno também não parou, acabou descendo rápido. Realmente, o único que parou foi o Matheus Ludic, viu, meu caro Júlio Nascimento? O Kozlinski, que é o último jogador que tá chegando, ele também não é muito de falar, não é muito de dar entrevista. Eu acredito que ele não vai parar, tá falando ali com o jogador, o Arthur, né, que é o goleiro reserva, já cobriu ali a boca. Vamos ver se o Kozlinski fala, pelo menos vamos chamá-lo. Kozlinski, por gentileza. Passou também, não olhou pra gente. Difícil a nossa vida aqui. O Ludic parou pelo menos pra falar com a gente. Do outro lado, a gente dá pra ver que tem o Lucão do break. Julião, não sei se você consegue pegar aí uma carona. Parece que ele vai falar com a TV, mas Ludic, último jogador que falou, e praticamente só o Lucão ainda no gramado. Vamos ouvir um pouquinho do Lucão na televisão. Tipo, mais que nunca continuar nessa pegada e melhorar para buscar o jogo de referência igual ao do Cruzeiro. Pois é, o Lucão provavelmente... O Lucão geralmente para, tá, Léo? Geralmente o Lucão fala, os jogadores do Guarani, às vezes eles preferem descer direto pro vestiário pelo contato ali, no acesso com a vitalícia, né? Exatamente. Então, para não ficar ouvindo muito, eles já descem direto, né, Léo? Deixa eu ver se o Lucão fala. Lucão, você para falar com a gente, por gentileza. Momento difícil do Guarani, como reverter essa situação? Passou e não quis falar, viu Julião? Último jogador do Guarani mesmo aqui no gramado. Pois é, então, como o acesso é muito próximo, né, Léo, da vitalícia, a torcida do Guarani que foi pro estádio hoje não tá tão contente assim, e é justo, aí tudo normal, tá, gente? Dentro do estádio, sem violência, pagou o ingresso, é direito da torcida se manifestar de maneira até ríspida com os jogadores por conta do desempenho de hoje. Então, por isso que os atletas não falaram, só o Ludic, né? O Ludic foi o único, né, Léo? Exatamente, foi o único, né, lateral direito, ele que fez o gol diante da equipe do Cruzeiro, parou e falou, falar pouco e trabalhar mais foram as palavras do lateral direito. Maravilha, o Léo daqui a pouco, direto da sala de imprensa, volta a conversar conosco para ouvir a palavra do técnico Mozart Santos, que perde a primeira com o Guarani. Uma vitória contra o Cruzeiro, empate contra o CRB e agora uma derrota para o Bahia. Vamos lá, meu caro Gabi Castro, só uma rápida análise sobre o resultado, né? O Guarani hoje tinha a chance de deixar a zona de rebaixamento, permanece na penúltima colocação, mas perdeu para um time que está brigando nas cabeças. O torcedor ficou esperançoso pelo resultado contra o Cruzeiro, mas vale lembrar que a campanha do Bahia também é muito interessante, né, Gabi?
Sem sombra de dúvidas, Júlio. É a equipe que provavelmente vai conquistar o acesso. E o Bahia venceu hoje porque foi mais organizado, porque é melhor tecnicamente, porque aproveitou as oportunidades no primeiro tempo e soube matar o jogo, venceu merecidamente. Guarani com problemas hoje na criação e para finalizar, Júlio, durante os 90 minutos, um chute no gol do Danilo Fernandes. Um acertou o gol. Todos os outros foram para fora. Por isso que o ataque do Guarani não funciona pela 7ª partida consecutiva. Não tem um atacante que consegue marcar gol. Pois é, segue na Série A do Campeonato Brasileiro, vai vencendo o Santos 1-0, o Flamengo vai batendo o Coritiba 2-0. Daqui a pouco aqui na CBN tem o Ceará contra o Corinthians. Eu preciso, antes aqui do primeiro intervalo, agradecer a quantidade de pessoas participando pelo nosso WhatsApp, participando pelo YouTube. Hoje, de fato, bombou aí em todas as nossas redes, né? Pelo Esporte CBN Campinas, que é o nosso canal oficial aqui do Futebol CBN. Então, todo mundo aqui, ó, Gislaine, Cristiano Salvione, Emerson Santana, Raimundo, Damião, Almiro Monteiro Almeida, Pedro, Jairo Pereira, Márcio Borges, Marcos Vinícius, o Almiro Monteiro, Juvenal Caetano, o Jackson Moraes, o Rafael Roger, Erinaldo dos Santos, Natália Santos, mais participações aqui, o Matheus Henrique, Luiz Fernando Freitas, transmissão muito boa, o Lailson Barbosa, torcedor do Bahia, participando aqui também, deixando o abraço dele a toda aqui, a equipe, o Carlos Silva mandou mensagem também, Francinaldo Carmo, o Fumaça, hoje sempre Guarani, tem que sair dessa situação. O Rogério Carvalho, que está comemorando também o resultado positivo do Avaí, mas lamentando o time do Guarani ter perdido hoje para a equipe do Bahia. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os destaques da partida. Vamos analisar o jogo com o Gabi Castro e, é claro, ouvir a palavra do técnico Moser Santos. O Guarani hoje não foi bem. Derrota para o Bahia, que mantém o Bugre na zona de rebaixamento. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Bahia. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani, Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui na CBN com o Central da Bola pós-jogo de Guarani 0, Bahia 2. O Márcio de Valinhos faz aqui uma crítica construtiva. Parabéns aos torcedores que pagaram R$40 para ver esse futebol.
O ingresso do Guarani não é um dos mais baratos, né? Hoje tinha setor valendo R$100, Vitalícia 60, Tobogã 40. Mas para o Guarani é uma estratégia, né? Essa média dos ingressos, dos valores, é uma estratégia, não estou dizendo se certo ou não, para os torcedores aderirem o plano de sócio, né? Então o Guarani, desde o Campeonato Paulista, mantém de fato o ingresso um pouco mais caro. Está entre os times que cobram um pouco mais, de fato, na bilheteria. Mas vamos aqui para o nosso craque do jogo. Quem será que foi o protagonista? Se teve protagonista, né? Mais um tropeço do Guarani dentro de casa. Então vamos aqui para o nosso tradicional craque do jogo. O craque do jogo. Gabi Castro, começa por você, meu caro, craque do jogo. Bahia 2-0 no Bugre. Vai ficar pro lado do Bahia, né? Uma vitória por 2-0. Não consigo enxergar aqui no Guarani, nem as alterações conseguiram melhorar a equipe. Então, gostei da equipe do Bahia, né? Sistema defensivo, muito bem. O Inácio que marcou o gol. Gabriel Xavier, apenas 21 anos, já jogou bem contra o Atlético Paranaense. Então, olho nesse garoto. Gostei muito do Patrick, o volante da equipe do Bahia. É impressionante como ele consegue desarmar e como ele tem um poder de armar a equipe. Davó, mais uma vez, né, sempre perigoso, incomodando o sistema defensivo do Guarani. Mas eu gostei da armação, eu gostei do camisa 10 da equipe do Bahia. Então eu vou ficar com o Daniel. Meu voto é pro Daniel, porque eu gostei muito da partida enquanto ele esteve em campo. O Daniel correu, armou a equipe. Então, impressionante a atuação dele. Daniel, pra mim, craque do jogo. Pois é, né? O maestro desse time do Bahia, Daniel, é bom jogador. Tem aparecido muito aí desde o Guto Ferreira, né? Agora também com o Anderson Moreira. É um dos protagonistas do Esquadrão de Aço. Daniel, então, do Bahia, meio-campista, recebe um voto aqui do nosso comentarista, Gabi Castro. Carlos Cabela, hoje transmitiu a partida difícil pro Bugre, o resultado não veio. Pra você, Cabelinha, quem foi o craque, o protagonista do jogo? Eu vou junto com o Gabi Castro, Daniel, né? Foi o cara que organizou todo o time do Bahia ali no meio-campo, que distribuiu, que chegou lá na frente também, e não só distribuiu, como chegou várias vezes também, atrapalhando ali o sistema defensivo do Guarani. E quando ele chega junto com os atacantes ali, os zagueiros do Guarani ficam, quem que eu vou marcar? Quem eu vou marcar quem aqui? É bem isso, essa é a proposta do Bahia e é por isso que o Bahia está se dando bem, está lá em cima, dentro do G4. Para mim, Daniel. Muito bem, aliás, Cabelo, aproveitando aqui o espaço, queria parabenizá-lo, né, primeiramente pela transmissão sensacional, mais um show de bola aqui no Futebol CBN Campinas, mais feliz aí pela sua pronta recuperação aí nessa semana. Cabelinha ficou mais recluso essa semana, descansando, mas show de bola, a garganta deu conta, né, Cabelo? Graças a Deus, e que na próxima o resultado também venha para acompanhar o seu brilhante trabalho, amigo. Sabe aqueles galões de água de 20 litros? Foi um desse no jogo hoje, viu? Pra garganta poder aguentar, viu? Pra quem não sabe, eu testei positivo pro Covid no último domingo, né? Fiquei recluso durante toda a semana, apresentei toda a programação esportiva da CBN lá da minha casa, lá em home office. E ontem testei negativo, por isso estou aqui hoje, fiz esse trabalho aqui com muito prazer nesse microfone importante da CBN Campinas e ao lado de vocês, essa equipe maravilhosa que nós temos junto aqui, que ninguém faz nada sozinho, né? Essa transmissão foi maravilhosa, graças a todos vocês que, claro, sempre estão junto para fazer com que essa transmissão seja maravilhosa para esse ouvinte número 1, primeiro lugar no Ibope. Um abraço a todos, ótimo final de semana, bom domingão, hein? Amanhã é dia de macarronada, frango assado, hein? Oh, calma, Cabelo. Macarronada, frango assado e maionese. É o domingão. Vai devagar, senão o problema vai ser outro. Aí é mais difícil resolver. Já tô com fome, hein? Um abraço, Cabelinha. Boa volta. Um abraço. Qualquer coisa, problema com o carro aí, se não ligar, o Naldo tá à sua disposição aí também. Carlos Cabela. O Léo Toninho já tá comigo, meu caro Elton Grimaldi? Será? Daqui a pouco o Léo. Daqui a pouco o Léo pra votar no craque do jogo também, né? A participação dele importante, mas de qualquer maneira, o Daniel, camisa 10 do Bahia, eleito pela equipe da CBN, o protagonista do jogo, craque de Bahia 2, Guarani 0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Bahia.
A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatlética.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. Central da Bola aqui na CBN, são 8 horas e 40 minutos. Daqui a pouco vamos tentar, pegar uma palavrinha do técnico Mozart Santos antes do jogo contra o Corinthians. Já 9 horas tem Oscar Ulisses aqui na CBN transmitindo a rodada do Brasileirão. Aliás, importante dizer também que tem bola rolando neste momento, Acompanho aqui 36 do segundo tempo para Flamengo e Curitiba. 2-0 para o Flamengo e o Santos vai sendo derrotado fora de casa para a equipe do Avaí 1-0 mais cedo. O Atlético Paranaense empatou com o Internacional 0-0. JN, hoje foi top, hein? Parabéns a todos, transmissão sensacional pelo YouTube. Manda aqui o nosso ouvinte Cristiano Salvione. Obrigado, Cristiano, sempre participando com a gente. Meu Deus, Bruno José, Lúdico, João Vitor não foram bem. Manda aqui o Nelson Bravo com o desempenho individual desses atletas aqui. Mais uma participação pelo nosso WhatsApp da CBN, 19991869070. Guarani precisa de um marvado. Tá mandando aqui o Ronaldo. Precisa mesmo, E tá no mercado em busca desses jogadores. Guarani vai precisar reforçar o time para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos então com o comentário do jogo antes do técnico Mozart Santos. Gabi Castro vai analisar tudo de Guarani 0, Bahia 2. O comentário do jogo. Oferecimento: Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Gabi Castro, vamos lá então, análise completa do primeiro revés do técnico Mozart Santos no comando do Guarani. E se complicou, Júlio, porque não teve o Giovanni Augusto, não só por conta disso, mas ele é o camisa 10, ele é o articulador, ele é um homem do meio-campo importante para esse sistema que o Mozart tinha feito. Então, contra o Cruzeiro deu certo porque ele conseguiu arrumar um espaço e deu assistência para o gol do Matheus Ludwig. Hoje foi diferente. Hoje o Bahia ele jogou com uma linha de 5 quando ele se defendia, com o André, com o Inácio, o Didi, o Gabriel Xavier e o Luiz Henrique. E não tinha essa figura, esse camisa 10. Tudo bem, você não tem o Giovanni Augusto. Mas quem queria fazer essa armação ficou perdido, principalmente no primeiro tempo. O Guarani não encontrou esse jogador para tentar deixar o Lucão do Break perto ali do gol. Para o Bruno José conseguir fazer uma jogada no 1 contra 1. Maxwell hoje não funcionou. Então o Guarani teve muita dificuldade na criação. E o Bahia, com a sua qualidade, não é à toa que está no G4.
Uma bela partida hoje do Daniel, fazendo boas tabelas com o Raí. A movimentação do Davó também no ataque foi de suma importância, não balançou as redes, mas foi importante, forçou o erro do sistema defensivo do Guarani. O segundo gol foi isso, né? De um chutão do Guarani do campo de defesa, porque o Davó estava ali incomodando e depois o Bahia conseguiu marcar o segundo gol na triangulação pela esquerda, cruzamento rasteiro, e o Raí acabou marcando o segundo gol. Então o Guarani ele teve muitas dificuldades na criação. E Júlio, é uma partida difícil, a gente sabe, não é o campeonato do Guarani, não é o adversário, não é essa derrota que vai colocar o Guarani em xeque, nem o trabalho do Mozart. Mas poderia ter dificultado mais o trabalho, principalmente do Danilo Fernandes. Durante os 90 minutos, acertou uma vez o gol do goleiro do Bahia, uma vez. Então, diante de uma equipe qualificada, não tem como, você não vai conseguir a vitória se você não chegar ao gol do Danilo Fernandes. E o Guarani é uma das equipes que mais finalizam, né? Que tem um poder de finalização muito grande. E hoje não foi o que a gente viu. Então, uma equipe com muitas dificuldades, uma equipe que não entendeu, demorou para entrar na partida, somente aos 30 minutos, na base da vontade, na base da garra, que conseguiu, principalmente aqui pelo lado direito. O Anderson Moreira voltou para o intervalo com a troca do lateral esquerdo, sofreu bastante o Luiz Henrique, estava retornando, e ele colocou o Djalma, que deu conta do recado. E aí no segundo tempo, Júlio, o Guarani foi para cima com tudo, na base da vontade, colocou o Nicolas Careca. No primeiro momento, deu muito certo essa alteração, a saída do Maxwell, a entrada do Nicolas Careca, jogando praticamente com 2 centroavantes, não jogando com ponta, incomodando. Chegou ao gol de empate. Estava irregular. Então esse gol teria mudado a partida sem sombra de dúvidas. Mesmo com a qualidade do Bahia, mas a torcida viria junto, a confiança. Aí o jogador relembra, ganhamos do Cruzeiro na última rodada, conseguimos o gol de empate. Mudaria o sistema. O Guarani não consegue esse gol, segue 1-0 e o Bahia parece que acordou na partida. E depois do gol, que foi bem anulado, né? Porque o VAR entrou em ação, traçou a linha e viu que o João Vitor estava em posição irregular. Depois disso, o Bahia ficou um pouco mais com a posse de bola, começou a gostar mais da partida e até chamei a atenção. Falei, tem um hiato na partida aqui. Mesmo o Mozart modificando este cenário com a saída por cansaço do Persson, a saída do Silas, a entrada do Marcinho e do Rodrigo Andrade, que foram boas tentativas, na prática não deu certo. Então o Rodrigo Andrade e o Marcinho são melhores do que o Persson e o Silas? Acredito que sim. Eles foram melhores do que os dois na partida? Não achei. Então o Marcinho teve 2 lampejos, 2 bolas, uma para o Nicolas Careca e uma para o Rodrigo Andrade, que até poderia ter saído gol no cara a cara. Mas no mais, não chamou a responsabilidade, não bateu no peito e falou assim, eu quero a bola, daqui a bola, eu sou o meio agora desse time. Isso a gente não viu do Vitinho na partida. Isso a gente não viu do Rodrigo Andrade na partida. Foram 2 atletas que entraram e que não conseguiram colocar o Guarani no seu campo de ataque. E aí o Bahia, com a sua qualidade, praticamente na primeira escapada, jogada construída pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro, o Raí marcou o segundo gol. A partir dali, Júlio, quem está nos acompanhando, acabou o Guarani, porque daí os jogadores ficaram cabisbaixos, aí a torcida já começou a reclamar. Dos 33 minutos em diante, a gente não viu uma possibilidade do gol do Guarani, nenhum. Então você vê que tem um problema muito grande de criatividade, de moral, de confiança, um ataque que não consegue funcionar, mesmo com o tempo, né? Tinha pelo menos 20 minutos, contando com os acréscimos, um pouquinho menos, com 15 minutos, mas um gol colocaria o Guarani de novo na partida. E aí o time se perdeu em campo, não conseguiu chegar até o resultado esperado, que seria o empate depois dos 2-0. Técnico Mozart precisa trabalhar, precisa entender, jogando em casa, talvez o esquema com 3 volantes, com uma equipe que joga fechadinha, não seja o ideal. Então é isso que precisa analisar. O Bahia tem uma equipe muito forte defensivamente, não teve nenhum jogador para conseguir fazer isso. E as equipes que vêm aqui no Brinco de Ouro, que jogam fechadinho, quando você não tem o Giovanni Augusto, você precisa ter um meio. Então você precisa ter o Marcinho, você precisa ter algum jogador enfiado ali, Bruno José, se o Maxwell não está funcionando, tentar o Iago, tentar o Vitinho. Ele precisa de alguma possibilidade para esse meio funcionar. Com 3 volantes contra uma equipe que é forte defensivamente, o Guarani vai ter muitos problemas, Júlio.
Muito bem, Gabi Castro com o comentário do jogo. Bahia 2, Guarani 0. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Ideale Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, são 8h47. Vamos à sala de imprensa do Brinco de Ouro, onde está Léo Tonin para saber a situação de momento, à espera pela coletiva do técnico Mozart Santos. Léo Tonin. É isso, Julião. A gente aqui fica na expectativa, né, do técnico Mozart vir falar aqui com os jornalistas depois da derrota diante da equipe do Bahia por 2-0. Lembrando, o próximo adversário do Guarani será Chapecoense, fora de casa. A gente segue aqui no aguardo, tudo prontinho. Só falta mesmo o treinador bugrino, viu, Julião? Maravilha. Daqui a pouco o Mozart aparece para dar entrevista coletiva. Se der tempo, a gente escuta aqui, até acredito que sim, antes do jogo do Corinthians contra o Ceará com os Carulices às 9 da noite. Mas até com o Gabi Castro aqui, trocar algumas ideias sobre o futuro desse Guarani na Série B, porque a partir de segunda-feira, né, Gabi, abre a janela de transferências. O Guarani vai inscrever novos jogadores para a sequência do campeonato, mas também deve perder algumas peças. E uma delas, o Matheus Pereira, que hoje pode ter feito o seu último jogo com a camisa do Guarani. Quero até saber se ele, de repente, estava hoje mais disperso, se estava normal, se você percebeu algum tipo de atuação diferente, mas a necessidade do Guarani agora é em buscar não só um lateral, mas 2 laterais esquerdos, porque o Eliel também está fora da sequência da Série B por conta de uma lesão grave, Gabi. Missão complicadíssima, né, pro Rodrigo Pastana, porque é uma posição carente no futebol brasileiro, né? Se você olhar até as equipes do Campeonato Brasileiro da Série A, você fala, aquele jogador é lateral esquerdo, tá jogando na Série A. Então você imagina, para jogar na Série B você precisa encontrar 2 e 2 que encaixem, porque a gente vai entrar no segundo turno, né? A próxima rodada é a última do primeiro turno, e aí você tem o Guarani chegando neste segundo turno na zona de rebaixamento. Então você não pode ter aposta. Você não pode, eu conheço um jogador que foi muito bem na terceira divisão. Não, você precisa ter um jogador que entre, que vista essa camisa e que consiga dar conta do recado, que consiga chegar ao ataque, que tenha um bom cruzamento, que saiba defender. Essa é a missão. É fácil? Não é. É barato? Também não é. Só que o Guarani é o penúltimo colocado. Então, se você quiser sair dessa última posição, você precisa repor essa perda. E o Matheus Pereira é um jogador que encaixou. Hoje eu não achei ele disperso, não. Ele fez a partida regular junto com toda a equipe. Acho que correspondeu dentro do esperado. E se for a última partida, eu acho que vai sentir muito a equipe do Guarani, porque é um jogador que encaixou, um jogador que já balançou as redes no Campeonato Brasileiro da Série B, sabe ser esse efeito surpresa quando tá difícil, ele chega ao ataque, ele consegue tabelar. Então é um jogador que você diz, olha, na minha lateral esquerda eu tenho o Matheus Pereira. Não é nenhum craque, mas eu sei que eu posso contar com ele. É um jogador bem irregular. E hoje foi isso que ele fez na partida. Então o Rodrigo Pastana vai ter que acertar, já tem essa dificuldade, essa missão, com a janela abrindo segunda-feira, para poder ir ao mercado, contratar então 2 laterais esquerdos, porque você tem a lesão do Eliel, ou pelo menos um lateral esquerdo muito bom para você deixar o Lucas Ramon na reserva, que é lateral direito, só que você já tem o Diogo Matheus e você tem o Matheus Ludic. Você já tem 2 laterais direito, com o Lucas Ramon tem o terceiro. Então talvez um muito bom lateral esquerdo, porque a gente sabe que tem lesão, a gente sabe que tem suspensão, e aí o Lucas Ramon ele poderia jogar improvisado. É o ideal? Não é o ideal, mas se você não conseguir encontrar no mercado, para você não gastar 20, 30 mil reais num jogador que talvez não corresponda, utilize o que já tem aqui no clube, porque a gente sabe que contra o Cruzeiro ele deu conta do recado. Então faz essa função também. O Lucas Ramon não vai ser titular, então hoje você vai jogar na lateral esquerda. Você que vai marcar o Matheus Ludic ou o Diogo Matheus, você que vai marcar o atacante que joga pela direita, pode ser o Bruno José, pode ser o Iago, enfim, você que vai ser o meu lateral esquerdo no treinamento. Então precisa treinar o Lucas Ramon para fazer essa função também. E Júlio, já que tem que ir ao mercado, vai ter que contratar pelo menos mais um meia que dê conta do recado. E vai ter que contratar para o ataque, porque o ataque do Guarani não funciona. A gente está chegando já no final do primeiro turno e o Guarani tem um dos piores ataques da competição. Os atacantes não marcam há 7 jogos.
Precisou do Matheus Ludic na última rodada, precisou do Silas recentemente, precisou do Leandro Vilela. E aí, quando você põe essa carga de responsabilidade para volante poder marcar gol, para você poder pontuar, é um problema. Então você precisa treinar mais finalização. Hoje, apenas uma no gol do Danilo Fernandes. E você precisa mais treinar jogada pela beirada, colocar mais o Bruno José em jogo, porque ele fica disperso, ele some durante 20 minutos, você não vê o Bruno José, depois ele aparece, e aí com jogada de perigo. O Maxwell, praticamente todos que ele tentou, ele não conseguiu. Então você precisa melhorar o seu poder ofensivo. Em determinado momento, quando o Guarani pressionava, faltou essa finalização. A gente sabe que a fase não é boa de alguns atletas, mas mesmo assim, na base da garra, da vontade, da bola aérea, precisa treinar mais falta, caprichar no escanteio, porque se tá ruim com a bola rolando, a bola parada é uma alternativa. O Bahia fez isso no primeiro gol de escanteio. O Guarani não conseguiu dar através da bola parada. Então acho que o Mozart, por mais que a equipe tenha melhorado no segundo tempo contra o CRB, tenha melhorado diante do Cruzeiro no bom primeiro tempo, e eu trabalhei na partida, mas no segundo tempo deixou a desejar. Hoje o Guarani deixou a desejar, principalmente no segundo tempo, quando estava atrás do marcador e após o gol anulado, porque o Guarani estava melhor na partida. E aí não conseguiu fazer o gol anulado, e aí mais uma vez parece que o lado psicológico do Guarani baixa. E o lado psicológico baixando, você baixa também fisicamente. Então o Guarani ficou cansado no segundo tempo, não tinha mais perna, não tinha mais força para poder pressionar a equipe do Bahia em busca do gol de empate. Muito bem, Gabi Castro, parabéns pela transmissão, parabéns pelo trabalho. Você aí, direto do Brinco de Ouro, ao lado do Cadela, na cabine da CBN, comentou com muito brilhantismo esse jogo do Guarani. Infelizmente, o resultado para o Bugre não foi legal, para o Bahia foi bacana. E até a próxima, bom final de semana, bom domingo para você, bom descanso nesse sabadão. E até uma próxima, viu, Gabi? Para você, Júlio Nascimento, também um grande abraço. Sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado e até a próxima. Maravilha. O Mozart Santos está chegando neste momento. Daqui a pouco a gente vai tentar pegar uma palavrinha do técnico do Guarani. Só para passar um resumo também do que foi até aqui a Série B do Campeonato Brasileiro. Começou na quinta-feira com o empate do Operário contra o Sport 0-0. O Criciúma empatou com a Ponte 1-1 no Heriberto Rios. Transmitimos ontem aqui no futebol da CBN. O CSA venceu Vila Nova por 2-1. Ituano e Londrina 0-0. O CRB empatou com o Brusque 1-1. O Grêmio venceu o Tombense 3-0. Sampaio venceu o Vasco 3-1. Bahia derrotou o Guarani 2-0. E teremos amanhã mais 2 jogos: Náutico, Chapecoense, Cruzeiro e Novo Horizontino. Léo Tonin, no Brinco de Ouro, nos convoca para acompanhar a entrevista coletiva de Mozart Santos. G4, né? Júlio, o técnico Mozart chegando aqui para falar com a gente, vai repercutir um pouquinho mais e ouvir aqui as perguntas e nos responder com relação à derrota do Guarani por 2-0, mais uma derrota na competição. É uma decisão para nós. Na minha cabeça, nós tínhamos desses 6 pontos, pelo menos conquistar 4. Essa era a conta que eu tinha feito. Infelizmente, só conquistamos 3. Temos 63 pontos para disputar ainda. Tem a última rodada do primeiro turno, mais o retorno inteiro. Não existe terra arrasada, é realmente corrigir o que tem para corrigir. Eu entendo a insatisfação do torcedor, que é uma coisa bem natural. Porém, nós temos que ter força para reagir. A partir de quarta-feira, nós temos um confronto direto, como eu frisei antes. E aí nós temos que ir lá para vencer o jogo. Simples assim. Professor, boa noite. Boa noite. Rádio CBN Campinas. Queria que você fizesse uma análise com relação ao que o Guarani cria, ao que o Guarani marca de gols efetivamente. É o time que mais cria, né? Ações de gols, mas os atacantes mesmo 7 jogos sem marcar. É psicológico, é trabalho? Como trabalhar isso e melhorar esse aspecto? A responsabilidade de criar jogadas ofensivas é minha, na minha opinião. Coletivamente nós precisamos criar. Hoje nós criamos, né? Na minha opinião, nós estamos mais próximos do empate do que eles do segundo gol. E aí, o que nós precisamos melhorar, inclusive depois que nós tomamos o segundo gol, a nossa postura não foi boa. Nós tomamos o segundo gol e aí nós deixamos de jogar, deixamos de competir, nos desorganizamos, e aí isso não pode acontecer. O jogo é muito longo e ele acaba em episódios virando o jogo para o teu lado. Só que a gente precisa acreditar. Nós não podemos, depois do segundo gol, ter a postura que nós tivemos. E aí, realmente, cabe a mim, treinador, e os jogadores, nós temos uma postura diferente. Então, com relação... Eu não gosto de falar da parte individual ou de um setor
do time, porque o jogo ele é coletivo, né? Nós dependemos da linha de trás para chegar uma condição boa para os atacantes produzirem. Então, eu não posso falar de um setor só, seria muito injusto assim da minha parte. Então, nós precisamos continuar criando, como você frisou bem, nossa equipe é uma das equipes que mais cria, mas é aí ser efetivo para fazer os gols. Mas isso não significa que os gols dependam só dos atacantes, né? Nós, como um todo, precisamos melhorar. E, inclusive, quando nós estamos num momento difícil, né, ter a postura que nós tivemos no início ali do segundo tempo, de buscar o resultado, de competir, de lutar, enfim. Mas como eu frisei antes, assim, tem 63 pontos para disputar. Nós temos que chegar na marca de 45, né? Esse é o primeiro objetivo. Então, nós vamos lutar para isso. E a partir de quarta-feira, nós temos um concorrente direto a chegar a esses 45 pontos. E nós temos que ir para Chapecó realmente com a postura que nós tivemos do jogo todo contra o Cruzeiro e com a postura que nós tivemos 2/3 desse jogo. Então, o jogo tem 100 minutos e durante 100 minutos você tem que manter a mesma postura. Perfeito, aí a palavra então do Mozart Santos, conseguimos acompanhar aí um trecho da entrevista coletiva do técnico do Guarani, justificando, né, sobre esse resultado negativo da equipe do Bugre. E assim encerramos a nossa transmissão aqui na CBN neste sabadão de Série B do Campeonato Brasileiro, agradecendo a sua companhia até aqui, agradecendo também os trabalhos técnicos do nosso Naldo Araújo, trabalho de externa diretamente do Estádio Brinco de Ouro e do meu parceiro Elton Grimaldi aqui nos estúdios da CBN Campinas. Fique agora com Oscar Ulisses, que na sequência transmite todas as emoções de Ceará e Corinthians. Tem muito mais futebol para você aqui na CBN Campinas. Um abraço, boa noite! Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Corinthians, Ceará. Oscar Ulisses. Paulinho, corintianíssimo, Paulinho SCCP, radinho ligado. Tem uma manifestação, jogadores começam o jogo, todo mundo bota a mão na boca, né, Leoi? É a Lei Geral do Esporte, Oscar Ulisses, é um protesto contra a Lei Geral do Esporte. O jogo já começou, mas todo mundo parou, fica um minutinho com a mão na boca, é um protesto que os jogadores fazem nesta altura do campeonato. Bola rolando no Castelão. Comigo e com a equipe esportiva da CBN. Speed Mendonça domina a bola pela esquerda, perde. Corinthians tira com Duque Herói, sai jogando pela direita, adianta a jogada ali para Adson, patina, perde a bola. Tira outra vez a equipe do Ceará, vem para o ataque, a bola fica na metade do campo. Richard Coelho recebe, abre o jogo lá pela ponta direita, aberto pela ponta. Nino Paraíba domina, volta para Richard, para Nino, Nino recua. Toca a bola aqui no campo de defesa para Messias, Messias empurra pela quarta zaga para Luiz Otávio. Domina para o time do Ceará no comecinho do jogo, primeiros movimentos do Castelão. Bola tocada pela meia, vem para dominar o time do Ceará na metade do campo. Richard Coelho recua de novo. Toca a bola aqui pela direita, campo de defesa para Messias. Vai para o ataque, faz lançamento na esquerda. Mendonça, aberto lá pela canhota, tenta o domínio, abafa para fazer o corte. Bruno Mendes tira para o timão. Para Adson, para Bruno, para Roger Guedes.